Você já deve ter percebido que a Rádio Universidade está com uma nova programação. A novidade é o Clube do Ouvinte, que aposta em uma programação católica diferente de todas as outras, com conteúdo próprio e de qualidade. Para ajudar a manter o Clube do Ouvinte no ar, basta visitar o nosso site arquidiocesedepelotas.org/seja missionário e preencher o cadastro. Faça parte do Clube do Ouvinte e seja um missionário da evangelização, levando a mensagem de Jesus para milhares de lares de Pelotas e região. Pousada do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, um lugar para se sentir em paz. Acesse o site pelotasguadalupesantuario.org e conheça nossas acomodações a partir de R$ 120. Para você que quer entrar na faculdade, mas está grilado com o valor da mensalidade, é tranquilo reduzir suas parcelas na metade. Se liga agora nessa oportunidade. Com o financiamento próprio da UCPEL, você pode reduzir a parcela do seu curso em até 50%. E o melhor, você não precisa pagar tudo de uma vez depois que se formar. O crédito é parcelado por um período igual à duração do seu curso. Não fique fora da universidade. Procure a UCPEL para saber mais. Quem estuda na Católica faz a diferença na comunidade. Aqui, os alunos aprendem bem mais do que uma profissão. Entrar na UCPEL é fazer parte de algo maior. E o Álvaro, da Arquitetura, vai explicar melhor. A gente está fazendo moradias populares para a tribo Caigangue. Tudo que nós aprendemos em sala de aula, nós conseguimos praticar aqui na obra. Para mim, como aluno, é bastante gratificante fazer parte desse projeto. E você, vem fazer a diferença. Faça o vestibular da Católica. Inscrições abertas no site. Seja bem-vindo à Universidade Católica de Pelotas. Você está na primeira universidade do interior do estado, uma instituição que tem mais de 50 anos de tradição e qualidade de ensino. Um lugar feito para quem quer fazer a diferença. A UCPEL tem uma grande estrutura por toda a cidade, mas para começar, reunimos algumas dicas que podem facilitar a sua vida como estudante e evitar que você se sinta perdido aqui no Campus 1 da UCPEL. Bora lá? A central de atendimento fica no saguão. É nela que você encaminha vários documentos da sua vida acadêmica, como atestados de matrículas e tramitações de estágios. Também é aqui que você retira sua carteira de estudante. Você provavelmente vai passar bastante tempo estudando na biblioteca. Ela fica pertinho da central de atendimento e possui um amplo acervo de exemplares físicos. Ah, e você também pode usar o sistema online Minha Biblioteca para acessar livros de qualquer lugar. Todo curso tem um coordenador. Se você está à procura do seu, provavelmente irá encontrá-lo na Central de Apoio Acadêmico, que fica no térreo. E quem estiver buscando tranquilidade, pode dar uma passada na Capelania, que fica no pátio e logo atrás da capela. Lá você pode desenvolver projetos de voluntariado e ainda repor a erva mate e a água quente do seu chimarrão. A Capelania também é um ponto de referência na atenção ao estudante e realiza um trabalho chamado Rede A, uma articulação entre setores da UCPEL que objetiva auxiliar os alunos em suas dificuldades cotidianas. O Núcleo de Apoio ao Estudante é outro braço de suporte que a Católica disponibiliza a seus alunos. O NAE fornece suporte psicológico e pedagógico, além de atuar na orientação profissional e na criação de turmas de nivelamento e inclusão. Você pode procurar o setor sempre que sentir necessidade. Agora que faz parte da UCPEL, você tem acesso a nosso sistema online de apoio. Ele se chama SAPU e vai ser seu parceiro durante um bom tempo. No SAPU, você acessa suas notas, a frequência, as disciplinas em que está matriculado e ainda pode gerar seu boleto e atestado simples, como o de matrícula. É no SAPU que você escolhe quais atividades complementares gerais deseja fazer. As ACGs são muito importantes na sua trajetória acadêmica e consistem em atividades realizadas principalmente à distância, através do computador. Elas são parte do currículo dos cursos e, por isso, obrigatórias. Fique ligado nos prazos de suas ACGs para evitar futuras dores de cabeça.
Outra coisa que você precisa saber é que os alunos da UCPEL podem reservar auditórios e salas de aula sem custo algum. Basta procurar a prefeitura do campus, que fica no pátio, e solicitar com antecedência. Além disso, todos os andares contam com monitores para te ajudar com qualquer necessidade relacionada à infraestrutura. Está em busca de um lugar tranquilo para colocar a matéria em dia? No terceiro andar do prédio C tem uma sala de estudos perfeita para isso. Ela é climatizada e tem isolamento acústico, ou seja, nada de barulho. Para ficar com os colegas e bater um papo, o saguão do Campus 1 tem um confortável espaço de convivência com tomadas para recarregar celulares e notebooks. Aproveite! E se precisar de qualquer ajuda relacionada a boletos, mensalidades e assuntos do gênero, procure a Central Financeira. Além de toda essa estrutura física e organizacional, a Católica oferece aos seus estudantes um universo de oportunidades. São estágios remunerados, monitorias, bolsas de extensão e de iniciação científica, intercâmbios e até mesmo uma incubadora de empresas. A UCPEL ainda tem muita coisa para te mostrar. Mas com isso, você já está pronto para iniciar sua vida universitária aqui no Campus 1. Vamos fazer a diferença juntos? Boa noite. TV UCPEL transmite a partir de agora ao vivo quinto e último encontro do Perspectiva RS, evento promovido pelo EDR, Escritório de Desenvolvimento Regional da Universidade Católica de Pelotas. Os encontros estão sendo realizados aqui no auditório Dom Antônio Zátera, que tem por objetivo debater as potencialidades da região sul. Lembramos que o seminário tem 2 momentos, que começa com a apresentação de dados sobre a região e a explanação do candidato. E em seguida vão ser respondidas perguntas enviadas por instituições e pessoas inscritas no evento. O quinto e último convidado é Jairo Jorge, pré-candidato ao governo do estado pelo PDT. E você é o nosso convidado e acompanhar aqui, ao vivo pela TV UCPEL, o Perspectiva RS. Senhoras e senhores, boa noite. Peço, por gentileza, que ocupem seus lugares na plateia e que coloquem seus aparelhos eletrônicos no modo silencioso. Na presença do magnífico reitor da Universidade Católica de Pelotas, Dr. José Carlos Pereira Bacchettini Júnior, da pró-reitora acadêmica da UCPEL, professora Patrícia Aertel Giusti, e da pró-reitora administrativa da UCPEL, administradora Ana Maria Hackbar, é com satisfação que a Universidade Católica de Pelotas dá início ao quinto e último encontro do Perspectivas RS. Realizado pelo Escritório de Desenvolvimento Regional da UCPEL, o evento teve o objetivo de incentivar o debate das potencialidades da Zona Sul do Estado. Nestes encontros, a comunidade teve a oportunidade de conhecer presencialmente as principais ideias dos pré-candidatos ao governo do Estado nas eleições de 2018. Gostaríamos de registrar e agradecer às demais autoridades aqui presentes ou representadas. Queremos agradecer também aos telespectadores que nos assistem ao vivo através do Facebook da TV UCPEL. Os alimentos arrecadados nas 5 edições do Perspectivas RS
foram doados para o Lar da Criança São Luís Gonzaga. Neste momento, convidamos para que suba ao palco a diretora do Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas da UCPEL, professora Ana Cláudia Lucas, que fará a mediação da conversa. No encontro de hoje, temos a honra de receber o pré-candidato ao governo do estado, Jairo Jorge. Jairo Jorge é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi vereador em Canoas e prefeito de Canoas por 2 mandatos consecutivos, 2009 e 2016. Atuou como pró-reitor da UBRA e ministro da Educação interino em 2004. Atualmente trabalha como jornalista na apresentação do programa Domínio Público da TV Urbana de Porto Alegre. Jairo Jorge é pré-candidato do Partido Democrático Trabalhista ao governo do estado. Convidamos então o pré-candidato Jairo Jorge para que se dirija ao palco. Lembramos ainda que, ao final da conversa, o pré-candidato irá responder perguntas da plateia. As mesmas serão recolhidas ao longo do evento. Além disso, serão respondidos alguns questionamentos pré-estabelecidos por instituições de representatividade de Pelotas e região. As perguntas feitas pelas instituições foram comuns a todos os convidados do Perspectivas RS. Para dar início à apresentação, passamos a palavra ao pré-candidato Jairo Jorge. Bom, boa tarde a todos. Meu querido reitor José Carlos, queria dizer que é uma honra poder estar aqui. Eu estive aqui, se não me falha a memória, entre 2005 e 2006. Na época eu era secretário executivo do Ministério e nós estávamos implantando o ProUni, uma série de programas, e eu tive a honra de estar aqui na universidade, poder voltar hoje, né? Eu tenho uma profunda admiração pela Universidade Católica, pelo trabalho, pela seriedade, pela excelência, né, do que é realizado aqui pelos seus, né, docentes, pelo seu trabalho inovador. O senhor está fazendo um trabalho que é hoje, né, referência, né, de reconstrução dessa instituição que é respeitada aqui em Pelotas. Eu queria saudar, né, porque nós precisamos de gestores inovadores e o senhor é um gestor inovador. Professora Ana Cláudia, queria agradecer os amigos que estão aqui, né, queridos, né, líderes do PDT também que acompanham. Marcos Cunha, teu nome, queria saudar a todos, doutor Hermínio, também que foi prefeito de Arroio Grande, queria, em nome dele, saudar a todos os amigos. Eu queria falar um pouquinho sobre este tema. Eu tenho 45 minutos, né? É isso, né, professora? Sobre esse tema que está na cabeça de todos nós. Se o nosso Estado, reitor, tem solução, né? Se o nosso Estado, quais são os caminhos para o Rio Grande? E eu, durante esse período, eu percorri, acho que é para cá, né? Vamos ver aqui. Não está passando. Não? Muito bem. Eu visitei 497 cidades do estado, visitei todos os municípios do Rio Grande do Sul e visitei aqui a região sul, todas as cidades, algumas até 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, tá? E todas as cidades eu plantei uma árvore. Porque quem planta uma árvore acredita no futuro, né? Quem planta uma árvore também estabelece um compromisso de retorno. E eu, ao visitar todas as cidades, ao conversar, ao plantar essa árvore, eu procurei ouvir os gaúchos e as gaúchas, né? Eu entendo que não será lá de Porto Alegre, muito menos de São Paulo, ou de qualquer outro lugar, que nós vamos conhecer o Rio Grande. Nós temos que conhecer o Rio Grande percorrendo, né, as nossas estradas, percorrendo os nossos campos, ouvindo gaúchos e gaúchas. Eu percorri mais de 100 mil quilômetros, eu vi mais de 25 mil gaúchos, eu realizei quase 900 encontros, exatamente para, né, conhecer o nosso estado na palma da mão. Potencialidades e dificuldades. Mas também eu procurei ouvir dos gaúchos, né, qual é o nosso sonho, né? Qual é o sonho dos gaúchos nesse período, né? E eu, a partir dessas conversas, desse diálogo, conversei com agricultores, produtores rurais, empresários, professores, servidores públicos, brigadianos, cidadãos e cidadãs do Rio Grande do Sul, gaúchos e gaúchas,
E eu, né, a partir dessa conversa, nós vimos que o grande sonho dos gaúchos é que o Rio Grande volte a ter protagonismo, que o Rio Grande volte a ser grande, que o Rio Grande ocupe a sua posição de destaque, uma posição altiva, pujante. Hoje, infelizmente, nós não somos primeiro lugar em nada positivo. Tá? Somos lá o 15º lugar, eu vou mostrar isso depois na educação, somos o 18º em infraestrutura, somos o 27º, ou seja, o último lugar, né, em investimentos, e somos o 27º lugar em saúde fiscal. Portanto, nós estamos lá no último lugar. Nós queremos que o Rio Grande volte a ser referência, que o Rio Grande volte a ser, né, primeiro lugar na educação, na saúde, na segurança, pelas coisas positivas, não pelas nossas mazelas, mas pelas nossas virtudes. E, efetivamente, é isso que eu tenho ouvido dos gaúchos e das gaúchas. Né? E nessa peregrinação, né, que eu tenho feito aqui pelo Estado, eu também, né, vejo que há dois movimentos, há duas ideias, né, sobre a crise. Uma que considera que essa crise ela é superficial, que ela é uma marolinha, que ela é, né, não é bem exatamente o que está sendo dito. E, de outro lado, que considera essa crise insolúvel. Na minha opinião, as duas visões estão equivocadas. Essa crise não é uma marolinha, eu vou mostrar aqui alguns dados. Tenho certeza que outros pré-candidatos também abordaram isso, eu vou trazer aqui, porque é importante que nós tenhamos, né, um diagnóstico da crise, porque se nós subestimamos ou nós superestimamos, nós não tomaremos as decisões corretas para enfrentar a crise. Então, é preciso um diagnóstico preciso. Mas também eu me recuso a aceitar esta tese de que o Rio Grande do Sul, a nossa crise, ela é insolúvel. Porque se nós aceitarmos isso, né, nós estamos, na verdade, rejeitando a nossa capacidade empreendedora. Em todos os lugares que eu fui no Brasil, eu sempre encontrei um líder, um empreendedor, um vencedor. E este líder, este empreendedor, esse vencedor, seja lá em Mato Grosso do Sul, Tocantins, né, Maranhão, né, o sertão da Bahia, o sertão do Pernambuco, é o gaúcho e a gaúcha, que são empreendedores, desbravadores. Portanto, nós temos sim uma capacidade, né, nós temos liderança, nós temos competência e nós temos condições sim de buscar um novo destino para o Rio Grande. Mas é preciso, em última análise, a gente pensar essa crise, né? Como saímos dela. Aqui este gráfico, ele compara o Rio Grande do Sul com outros, né, estados. Compara com Santa Catarina, Paraná, Pernambuco e Goiás. Obviamente que a linha vermelha é a despesa, e a linha azul é a receita. A gente vai ver que, de uma forma geral, nós, né, fomos o estado que teve o maior desequilíbrio. Enquanto nós crescemos 8,6% entre 2011 e 2014, a nossa receita, né, cresceu 8%, a despesa cresceu 25%. É bem verdade, é preciso também a gente observar que a nossa despesa também não é muito diferente de outros estados. Que a gente vai ver que ali Santa Catarina a despesa ficou em 28%, Pernambuco 23% e Goiás 24%. Ali apenas foge um pouco da curva o Paraná. Mas a gente vai ver que a despesa do Rio Grande do Sul, ela não é muito diferente, portanto, dos outros estados. Mas o que é a grande diferença do Rio Grande do Sul para os outros estados? É exatamente o crescimento da receita. Veja, enquanto nós crescemos 8,6%, nós vamos ver que Santa Catarina, né, e Pernambuco cresceram entre 18% e 17%. 2 vezes mais do que o Rio Grande. A gente vai ver também que Goiás cresceu 3 vezes mais, cresceu quase 25%, 24,9%. E aí vocês podem dizer, olha, mas, Jairo Jorge, não tem como a gente comparar, né, Pernambuco, Santa Catarina e Goiás com o Rio Grande do Sul. É verdade. Mas não é verdade a gente dizer isso para o Paraná, porque o Paraná tem o mesmo PIB do Rio Grande do Sul, é uma economia consolidada, que compete com São Paulo, né? E, portanto, quando o estado, né, do Paraná cresce 34,7%, isso serve de alerta para nós. Se nós tivéssemos entre 2008 e 2016 crescido apenas a mesma velocidade do ICMS do Paraná, nós não teríamos, provavelmente, né, o déficit que nós temos hoje. Nós teríamos, no mínimo, 3 bilhões a mais. Nós temos em torno de 30 bilhões em 2016,
e 16 foi ICMS do Rio Grande do Sul, nós teríamos 3 bilhões a mais de ICMS se nós tivéssemos apenas crescido na mesma velocidade do Paraná, que é um estado que tem o mesmo tamanho do Rio Grande do Sul. Portanto, nós teríamos uma situação bem melhor do Rio Grande do Sul. Então, qual é o grande problema nosso? Efetivamente é a receita, né? Claro que a despesa também, eu vou entrar depois nesse assunto. Aqui entra também um outro aspecto, quando a gente está gastando mais do que arrecada, tem esse desequilíbrio, nós, falta dinheiro para quê? Para investimento. A gente vai ver que enquanto a média nacional é 5% e Santa Catarina, um estado vizinho, investe hoje 8%, nós investimos 1,8%. O investimento são estradas, hospitais, escolas, viaturas para a Brigada Militar, isso é investimento. Só queria lembrar a vocês que na época, doutor Hermínio, do governador Colares, nós investíamos 18% da receita corrente líquida. Veja, nós estamos investindo hoje 1,8%. Então, nós investimos 10 vezes mais do que nós estamos investindo hoje. E isso acaba tirando também a nossa capacidade de alavancar o desenvolvimento quando a gente também não investe em infraestrutura. Este gráfico ele mostra uma escolha que foi feita no Rio Grande do Sul. Veja, o vermelho é educação e o azul é a previdência. Nós, até o final dos anos 70, nós tivemos um processo ascendente de investimento na educação. Um processo importante, ascendente, chegamos a quase 27%. Isso vem lá de uma revolução educacional que aconteceu há 60 anos exatamente, em 1958, quando Leonel Brizola ganha a eleição, nós tínhamos no Rio Grande do Sul 5,5 milhões de habitantes. E desses 5,5 milhões, metade da população, reitor, era analfabeta, não sabia ler e escrever. E as pessoas não sabiam ler e escrever porque não havia escolas. E a grande revolução naquele momento foi construir escolas, pequenas escolas, escolas simples, mas que foram muito importantes para alavancar o desenvolvimento. É claro que isso, nós saímos de 12 mil professores para 42 mil, nós tínhamos 1.700 escolas, chegamos a 8 mil, nós tínhamos 306 mil matrículas, chegamos a 688 mil matrículas, e isso, obviamente, mudou o destino do Rio Grande do Sul. E aí, num processo ascendente, até o final da década de 70, como nós estamos vendo ali, nós crescemos, chegamos a quase 27%, e aí, de forma descendente. E o que aconteceu? Nós, ao invés de buscarmos o recurso da Previdência em outra área, porque a Previdência é um compromisso geracional. Então é importante também, eu sou servidor público, eu estou lá, eu estou trabalhando, e eu estou contribuindo para a geração que já trabalhou. Então nós temos um compromisso, é um direito. Isso não é o problema é da onde nós buscamos o recurso. Porque a área portadora de futuro, inclusive para fazer o Rio Grande do Sul crescer, para poder pagar a Previdência, era a educação. E nós fizemos uma escolha e por isso nós vamos ver que essas curvas ali por volta do final dos anos 80, da década de 80, elas se cruzam. Então nós temos um investimento, mudamos exatamente o patamar de Previdência e Educação. E quando isso acontece, acontece isso. Os indicadores. Veja, nós estamos hoje no nono lugar das séries iniciais. Entre os 27 estados da federação, nós estamos no 9º lugar. Nós estamos no 12º lugar das séries finais, entre o 6º e o 9º ano. E nós estamos no 15º lugar no ensino médio. Eu pergunto para vocês, tem sentido um estado que está entre os 5 do ponto de vista econômico, é mais importante o Rio Grande do Sul estar na 15ª colocação no ensino médio? Quer dizer, essa é a realidade terrível do nosso estado. Mas não é só isso, Se fosse só isso, talvez aqui o problema maior de aprendizagem, Veja, qual é a proficiência em português? 35%. Significa que 65 alunos que terminam o 9º ano do ensino fundamental saem da escola sem saber o que deveriam saber de português. Não estou falando aqui de aprovação, Estou falando apenas de aprendizagem. E na matemática, 17% é a proficiência. Ou seja, 83 saem da escola sem saber o que deveriam saber de matemática. Veja, nós estamos no século dos algoritmos. Os nossos alunos deveriam estar aprendendo programação, nanotecnologia, e nós não dominamos os conceitos elementares de matemática. 83% sai sem dominar aquilo básico que deveria ser dominado. Então, é algo que deve nos preocupar, e isso é o reflexo desses investimentos. Essa linha vermelha, essa cobrinha aí, são as despesas,
azul a receita. A gente vai ver que alguns períodos a gente tem um equilíbrio, né? Vamos ver lá, no final, né, dos anos 2000 a gente chega no equilíbrio, depois lá entre 2007 e 2008, aí nós temos um período relativo ali entre 2010 e depois nós abrimos o que hoje os economistas chamam de boca de jacaré, né? Porque nós estamos crescendo muitas despesas e uma receita que não acompanha. E aqui é a grande questão, né? É claro que sempre nós vamos ter que buscar economia, né? Mas nós temos que buscar o crescimento. No Rio Grande do Sul, tudo é polarizado, então a gente tem uma polarização, austeridade versus crescimento. É uma falsa polêmica, né? Nós temos que ser austeros e nós temos que crescer, as duas coisas juntos, né? A partir dessas viagens, a partir desse diálogo, a partir de conhecer todo o Estado, eu, né, coloco aqui para vocês 7 problemas estruturais do Rio Grande do Sul, né? Nós temos, primeiro, a estagnação econômica, é o primeiro problema. O segundo problema é a fuga de cérebros, porque hoje nós estamos perdendo jovens, né, talentos. Muitos jovens, né, terminam a faculdade, vão embora do Rio Grande do Sul. Muitos jovens já estão indo embora, né? Recentemente, uma professora em Arvorezinha fez, né, uma avaliação, perguntou para os 32 alunos que estão fazendo contabilidade no 3º ano do ensino médio, quem ficará em Arvorezinha? Dos 32, 30 vão embora. E 8 vão embora para outros estados. A maior incidência, inclusive, é Santa Catarina. Então, as pessoas estão indo embora, os jovens. 42% hoje da bacia leiteira do Rio Grande do Sul, das famílias que produzem leite, não tem mais sucessor. Quando o pai, a mãe se aposentar, o avô, a avó aposentar, não terá mais alguém, o filho, né? Não é mais o herdeiro, não há mais sucessão, ele foi embora. Ele está na cidade, ele está no outro estado. Então, nós temos um problema real em todos, né, os estamentos da sociedade, seja na classe média alta, seja, né, nos trabalhadores do campo e da cidade. Então, nós temos o que eu chamo de uma fuga de cérebros. Terceiro problema estrutural, professora. Nós temos hoje, né, um Estado, né, extremamente burocrático, um Estado feito para não fazer. Quarto problema, perdemos a excelência, eu estou falando aqui de educação, saúde e segurança, né, a excelência dos serviços públicos. Quinto problema é grave, nós temos um déficit brutal de infraestrutura, que precisa ser corrigido. O sexto problema, nós temos desigualdades regionais, né, e nós vamos tratar fortemente do tema da desigualdade, da questão regional, mas nós temos muitos Rio Grandes dentro do Rio Grande, e não há política regional no Rio Grande do Sul, não há política de desenvolvimento regional que olhe as nossas vocações. Nós temos um único remédio para os 497 municípios e isso está equivocado. Nós temos que ter política regional. Portanto, nós temos desigualdades, né? Temos muita assimetria no Rio Grande do Sul. E, por fim, nós vivemos o paradigma do conflito. O paradigma do conflito é o que eu chamo da ética do duelo, né? Para eu vencer, o outro tem que morrer, né? Eu me nutro pela derrota do outro, né? E isso não nos leva a lugar nenhum. Essa grenalização, né? O torcedor do Brasil fica mais feliz com a derrota do Pelotas que com a vitória do Brasil. E o torcedor do Pelotas, idem, né? Isso vale para o Inter, vale para o Grêmio. Isso funciona no futebol, mas não funciona na vida real, né? O Brapel ou o Grenal, eles são, né, polarizações, o Chimango e Maragato. Essa cidade viveu, né, os conflitos, seja em 1893 na Revolução Federalista ou em 1923, nós tivemos aqui conflitos, né, sangrentos, inclusive no Estado. Mas nós não podemos mais ficar nesse paradigma do conflito, né? Nós temos que superar isso, nós temos que construir convergência, diálogo, mas ele é um problema real, porque nós não tendo convergência, nunca chegamos a um acordo, o que precisa ser feito. Mas eu não quero falar de crise, porque eu acho que todos nós aqui concordamos que ela é grave e por isso estamos aqui para pensar o futuro. Eu quero falar daquilo que eu considero que é essencial, né? Que são as soluções. E quero deixar claro aqui que as soluções têm que ser inovadoras, né? Não será uma mudança incremental, é preciso uma mudança disruptiva. É preciso inovação, por isso que eu falo aqui em soluções inovadoras. Veja, os últimos 24 anos, todos os governadores que passaram tomaram 4 decisões. Ou aumentar impostos, ou privatizar empresas públicas, ou usar o caixa único, ou usar os depósitos judiciais. Todos. Ou usaram tudo, ou usaram parte disso que eu estou dizendo. É um beco sem saída. Nossa crise piorou, não melhorou.
Portanto, não será com essas saídas que nós vamos, né, recuperar o Rio Grande ou retomar um novo caminho de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. Eu quero apresentar aqui de uma forma, né, bastante telegráfica 5 ideias para que o Rio Grande do Sul possa voltar a ser grande. E a primeira e mais importante é fazer o Rio Grande do Sul crescer. E de que forma, né? Eu proponho aqui um binômio para o crescimento, que é, né, esta palavra grande, desburocratização, celeridade. Nós precisamos, né, ser mais céleres, nós precisamos, né, que o Estado funcione, seja rápido, né? Por quê? Porque uma licença ambiental hoje, né, só para que a gente tenha uma ideia, leva no Rio Grande do Sul, em média, 900 dias. 900 dias. Em São Paulo, 150, e vejo que Santa Catarina é 90. Eles são 10 vezes mais rápidos do que nós. Então, imagine um empresário do lado ali no Mampituba. De que lado ele vai ficar? Vai ficar do nosso lado ou do lado de Santa Catarina? Vai ficar do lado de lá. Então, nós temos que ter capacidade, efetivamente, né, de acelerar esses processos, né? Celeridade com responsabilidade é o caminho. Eu tenho percorrido o estado, por exemplo, em Uruguaiana, né? Conversei lá com um produtor, 2 anos para liberar um canal de irrigação. Estive com o doutor Hermínio lá em Arroio Grande, a FEPAM levou 2 anos para dar licença para limpar os canais de irrigação. Veja, 2 anos. Isso é uma praxe, né? Leva hoje 10 anos para autorizar uma PCH, uma pequena central hidrelétrica. Santa Catarina leva 180 dias, nós levamos 10 anos. Nós temos 100 PCHs hoje aguardando, né, o licenciamento no Rio Grande do Sul. E a segunda proposta, o segundo elemento desse binômio, é a redução da carga tributária. Veja, o nosso ICMS hoje, né, é um ICMS que é, né, um elemento de dificuldade. Ele retira a competitividade do Rio Grande do Sul. Então, este ICMS hoje, né, se nós somos hoje a 3ª maior alíquota de gasolina, isso é fruto de escolhas que nós fizemos, de um modelo. Nós somos estado produtor, 18%, Santa Catarina tem 17%. Hoje nós temos 2 grandes competidores, que é o projeto Pro Emprego de Santa Catarina, e, por incrível que pareça, não é outro estado da federação, mas é um outro país. Nós temos o projeto Maquila, que é um projeto, né, do Paraguai, que hoje está retirando empresas gaúchas. Tem muitas empresas no Rio Grande do Sul que estão indo embora. E por quê? Exatamente porque eles têm esses 2 elementos, celeridade, desburocratização e redução da carga tributária. Então, eu quero propor a redução, sim. É preciso diminuir para aumentar. Porque do jeito que está, nós vamos, né, como dizia o Keynes, a longo prazo todos estaremos mortos, né? Isso vai matar a economia do Rio Grande do Sul se a gente manter, né, o ICMS no atual patamar. Vai retirar toda a competitividade, um processo de desindustrialização violento que nós estamos vivendo, né? E isso tem afetado o comércio, tem afetado a indústria, afetado o serviço e também a agricultura, né? Eu, como prefeito, porque eu penso que o que eu estou falando aqui, eu quero embasar, eu quero ilustrar em cima do que eu fiz, né? Então, como prefeito, eu criei o Escritório do Empreendedor, é uma interface, né, que reduziu de 120 dias para 48 horas a abertura de empresas. E veja que um shopping em Porto Alegre, né, que é o Barra Shopping, é um grande investimento, foi inaugurado em 2008, ele levou, né, ali 5 anos para ser licenciados. Nós licenciamos a mesma unidade deste shopping num período de 57 dias. Então, eu estou defendendo aqui o licenciamento célere de 60 dias de forma impositiva, com um checklist, o empreendedor, né, os seus profissionais técnicos cumprem o checklist de forma impositiva, nós temos o licenciamento no 60º dia. É possível sim fazer, veja, não descumprir nenhuma norma, mas este shopping, né, que foi inaugurado hoje, gerou 9 mil empregos, 6 mil empregos diretos, indiretos e 3 mil empregos diretos, 9 mil empregos, mais de 700 milhões de investimentos. E isso ajudou a dinamizar. Se eu tivesse levado 900 dias como Estado, não teria shopping. Esse shopping começou a ser construído em outubro de 2013. Se ele fosse construído em 2016, no meio do impeachment, provavelmente o empreendedor não faria. Se ele tivesse levado 5 anos, como leva Porto Alegre, nos seus empreendimentos, não aconteceria também. Muito difícil alguém construir hoje um empreendimento dessa magnitude, né? São 300 lojas, né? Um grande investimento que trouxe, né, progresso também para a minha cidade. Qual é a cidade do Rio Grande do Sul que não gostaria de ter 9 mil empregos hoje, né? Também criei lá como prefeito a Lei do Gatilho. É um mecanismo novo, né? Ele tem este nome pelo seguinte, né? Eu, quando assumi a prefeitura, nós tínhamos 3% no ISS,
nós ativamos o gatilho, reduzimos para 2,75 e estabelecemos o seguinte: se a arrecadação voltasse a aumentar, dispararia o gatilho e diminuiria a alíquota. Se porventura ela ficasse na inflação, ficaria igual, e se houvesse redução nominal, subiria. Então, para cima e para baixo, nós estabelecemos isso, mas veja que durante todo esse processo, até 2013, nós de forma progressiva fomos reduzindo a alíquota até chegar a 2%, que é o que está previsto na Constituição. Veja o que acontece aqui, né? A arrecadação aconteceu exatamente o inverso da alíquota. Enquanto a alíquota caiu, a arrecadação subiu. Veja que nós tínhamos ali em 2009 uma arrecadação de 43 milhões e passamos para 88 milhões. Significa que nós tivemos, né, uma redução de 33%, 1/3 na alíquota, e aumentamos a arrecadação em 104%, dobramos a arrecadação. Então nós mostramos que com este binômio, né, que é menos burocracia e menos impostos, nós geramos mais emprego, mais desenvolvimento. Foram 19.808 empresas que nós trouxemos para a minha cidade. Veja, 420 indústrias, quase 5.000 estabelecimentos comerciais e quase 14 mil estabelecimentos na área de prestação de serviços. Isso gerou milhares de empregos, que dinamizou a nossa cidade e fez com que Canoas saltasse no seu ICMS de 3,9 para 7,06. Só para efeito de comparação, nós vamos ver que Porto Alegre hoje tem 8,6, Porto Alegre é 4 vezes maior que Canoas, né? Caxias do Sul tem 4,2, Pelotas 1,3, Santa Maria 1,1 e Canoas, né, 7,06. Se a gente juntar hoje Caxias, Santa Maria e Pelotas, juntos chegam a 6,7, Canoas, né, tem hoje 7,06. Portanto, Canoas hoje tem o ICMS maior que as 3 cidades. Quando eu comecei como prefeito, antes de adotar essas posições, essas ideias, nós tínhamos 60% do ICMS de Caxias, hoje Caxias tem 60% do ICMS de Canoas. E graças a isso nós saltamos o nosso orçamento, a arrecadação, a receita, não orçamento, a receita, de 477 milhões em 2009 para 2 bilhões esse ano. Então nós quadruplicamos o orçamento. Então, acho que é um avanço importante no momento de dificuldades, né? Com recurso, obviamente, que a gente consegue fazer aquilo que a gente deseja, seja na educação, na saúde e na segurança. Eu entendo que o Estado, para que a gente possa avançar ainda mais, nós temos que transformar num celeiro de inovação. Nós estamos na universidade, né? Aqui é um espaço de excelência, né? De pesquisa, né? De pensar o futuro. Nós temos que ter capacidade. Por exemplo, hoje, né? Quando a gente olha o mapa do Rio Grande do Sul, ou no Brasil, o mapa de startups, a gente vai ver que nós estamos fora do mapa. Isso é algo que tem que nos preocupar, porque nós temos uma excelência que ninguém tem. Nós temos instituições como a Universidade Católica e tantas outras que são orgulho. Nós temos algo que não existe no Brasil, que é a nossa rede de universidades comunitárias, né, instituições que têm um compromisso com as suas comunidades, nasceram do anseio das comunidades, né, da sociedade, de instituições, né, de congregações que fizeram o seu papel, cumpriram o papel que o Estado não cumpriu. Diferente de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, onde havia instituições públicas, foram essas instituições que desbravaram. Portanto, o Estado tem que, né, alavancar todo o seu processo de inovação em cima do que existe, e que é a excelência. Mas nós temos que ter aqui, por exemplo, um polo, pode ser um polo extremamente importante na saúde, né, na biotecnologia, energias limpas. Veja, isso está hoje na nossa economia. Mas nós não somos hoje, por exemplo, né, um berçário, né, de startups de biotecnologia. E veja que nós estamos produzindo commodities, né, seja na agricultura, na pecuária, a melhoria genética, a melhoria, né, na produtividade é absolutamente necessário. E nós precisamos, portanto, transformar o nosso Estado num celeiro de inovação. É preciso também um segundo governo, né, um novo governo, né, um governo que seja mais leve, mais resolutivo, mais eficiente, um novo Estado, em última análise, né, mas que nós, cidadãos e cidadãs que estão aqui, estejamos em primeiro lugar, né, que sejamos a referência desse Estado. Eu estou propondo só 10 novas estruturas, eu penso que não precisa ter 27 secretarias como o governo anterior tinha, nem 17 como esse tem. Entendo que é necessário novas estruturas, mais horizontais, mais temáticas, que possam efetivamente pensar os desafios do século XXI. Essa estrutura foi concebida lá no século XIX e, portanto, ela tem muitas dificuldades hoje pela sua estrutura mais vertical,
né, de atender as demandas de uma sociedade horizontal e em rede. Né? Portanto, nós temos que pensar 10 novas estruturas. E, ao mesmo tempo, né, temos que também criar só 3 níveis hierárquicos. Hoje, vocês sabem que o Estado, às vezes, tem 6, 7, 8 níveis hierárquicos. Eu estou propondo apenas 3. O nível da formulação, onde está o governador e o secretário, o nível do desenvolvimento, onde está um diretor, e o nível da execução, onde está um gerente. Nós não precisamos ter mais do que 3 níveis hierárquicos. Todas as organizações exponenciais, nós estamos falando aqui da Google, da Amazon, da Uber, Airbnb, todas elas hoje têm 2 níveis, não são 3, tem 2 níveis. Então, nós temos que nos inspirar nessas organizações exponenciais. Portanto, nós temos que ter capacidade de produzir uma mudança, seja na estrutura, seja também, né, nessa capacidade de resposta. Né? Porque quando nós temos, né, apenas 3 níveis hierárquicos, nós temos capacidade de mudar, evoluir, adaptar e corrigir. Né? Nosso querido Borges de Medeiros foi governador, né, nasceu em Caçapava do Sul. Ele dizia, né, nenhuma despesa sem receita. Então, já não precisa lembrar Margaret Thatcher, não. Vamos voltar para os pais fundadores. Né? Júlio de Castilho, Borges de Medeiros e Assis Brasil foram os pais fundadores do Estado gaúcho, né, da República. Né? E, especialmente Borges de Medeiros, havia essa austeridade. Né? E nós temos que, de fato, ter austeridade, mas a austeridade com crescimento, né? E não essa falsa polarização que nós temos no Rio Grande do Sul. Né? E aqui entra, digamos, um modelo. Né? Este modelo hoje que é colocado, vou usar aqui essa falsa austeridade, ela cria uma guerra santa hoje com o servidor público. Não existe educação sem professor e professora, não existe segurança sem brigadiano, sem agente penitenciário, sem policial civil, sem perito, sem bombeiro. Portanto, nós temos que ter capacidade, sim, de diálogo, de respeito. Hoje há um desrespeito, se transformou há 31 meses o parcelamento numa política de Estado. Isso desconstituiu, né, levou 300 mil famílias no Rio Grande do Sul, né, à desconstituição, né, ao desrespeito, não há diálogo. Quem tem que liderar é o governador que tem que dialogar com os servidores. A prioridade número 1 de um governador é o servidor público. A prioridade número 1 de um empresário são os seus colaboradores. Veja que no setor privado, né, os empresários tratam os seus funcionários como colaboradores, porque eles, né, sabem que o sucesso da sua empresa depende da motivação dos seus, né, funcionários, que colaboram para um projeto de crescimento da empresa. Quer dizer, isso não vale para o Estado? Vale só no setor privado? Quer dizer, se trata o servidor como se ele fosse o problema. O servidor público, me permita aqui divergir hoje de uma corrente de pensamento aí, de que o servidor público é o problema. Não é. Se nós queremos inovação, se nós queremos mudança, se nós queremos transformação, é na inteligência que está dentro do Estado. E essa inteligência está no serviço público. Então, nós temos que ter capacidade de despertar essa inteligência e não usar o senso comum. O senso aí que é muitas vezes alardeado como se o servidor público fosse o problema do Rio Grande do Sul. Não é. E nem é o responsável pela crise, vamos ser claros. Na minha opinião, também pouco interessa quem é o culpado. Vai resolver nós buscarmos o culpado da crise? Podemos fazer aqui, né, uma discussão quem é o culpado, mas não entendo que não vai resolver, nós temos que buscar soluções. E o servidor público é solução para o Rio Grande, a sua capacidade, a sua criatividade, mas é preciso diálogo e respeito. Ao mesmo tempo, nós temos que passar da política de governo para a política de Estado. Veja, infelizmente, o Rio Grande do Sul hoje, a cada 4 anos muda tudo. Né? E eu estou propondo aqui um mecanismo novo, que eu estou chamando aqui de Lei de Responsabilidade Geracional. Isso não existe no Brasil. São 7 ciclos de 3 anos, onde a gente vai estabelecer, entre 2019 e 2040, metas, indicadores e ações, e de 3 em 3 anos nós vamos avaliar se nós estamos no caminho certo. E eu proponho que sejam 3 áreas. Né? Nós queremos que a nossa educação seja a melhor do Brasil? Nós queremos que a saúde, meu querido Diego, nosso presidente do conselho aí dos secretários de saúde, né, secretário de saúde de Piratini, seja a melhor? Nós queremos que nós tenhamos hoje o menor indicador de homicídios? Nós estamos lá com 26 homicídios a cada 100 mil habitantes. Santa Catarina tem entre 11 e 12, São Paulo entre 7 e 8. Nós queremos ser o Estado, São Paulo hoje é o Estado que tem o menor número de homicídios, nós queremos ser o primeiro? O que nós vamos fazer nos próximos 21 anos? Por que 21 anos? Que é o espaço de uma geração. A criança entra com 4 anos na escola, vai sair com 25 anos pós-graduada. É uma geração.
Agora, no Rio Grande do Sul, é o seguinte, saiu o Rigoto, entrou o Ieda, parou tudo que o Rigoto fez. Saiu o Ieda, entrou o Tarso, parou tudo que a Ieda fez. Saiu o Tarso, entrou o Sartori, parou tudo que o Tarso fez. É essa a política de governo. Nós temos que acabar com isso, tem que ter política de Estado. E essa é uma mudança de mentalidade, né? Uma mudança de modelo mental que nós precisamos fazer no nosso Estado para essas 3 áreas. Terceiro elemento que eu quero colocar a vocês, funcionar bem o que já existe. Na educação, hoje, a escola em tempo integral, hoje é mais importante do tempo de Anísio Teixeira, do tempo de Darcy Ribeiro, do tempo de Brizola, de Colares. Hoje é essencial, né, a escola em tempo integral. É fundamental também nós, né, desenvolvermos uma pedagogia inovadora, porque o mundo daqui a 20 anos será totalmente diferente do que é hoje. Portanto, nós vamos ensinar as crianças com a cabeça do século XIX ou nós vamos preparar os nossos jovens e as nossas crianças para o século XXI? Então, é preciso uma pedagogia inovadora. É preciso também tecnologia de aprendizagem. Veja, o professor hoje, com honrosas exceções nas escolas estaduais, ele tem a mesma coisa que a minha professora tinha na Brizoleta que eu estudei, na minha cidade de Canoas, na escolinha de madeira, quando a minha professora, chama Maria Marlene, ela me alfabetizou há 49 anos. Ela tinha o quê na sala de aula? Um quadro e um giz. É exatamente o que nós temos hoje. O mundo mudou nesses quase 50 anos, mas a escola continua sem tecnologia. Nós precisamos de tecnologia, né? Ao mesmo tempo, precisamos investir, né? Nós temos hoje, infelizmente, né, os jovens não querem ser mais professores. Agora, dá para tirar a razão de um jovem quando o salário de 20 horas é R$ 1.200? Ou quando é 40 horas é R$ 2.400? Qual é o jovem que quer ser professor hoje? Eu pedi para um professor de cursinho, que é vereador nosso na cidade de Erechim, ele tem 2.000 alunos, eu pedi para ele perguntar quantos querem ser professores. De 2.000, apenas 5. Graças a Deus que tem 5 ainda, né? Bravos, né? Mas essa é a realidade, os jovens não querem. O último PISA já registrou, foi insignificante, né, a adesão dos jovens que manifestaram que querem ser professores. Então nós temos que ter capacidade de encantar, professora Ana, né, para que os jovens possam ser professores, né, e levar efetivamente a educação a essa mudança, essa segunda revolução educacional que nós precisamos. E para isso precisamos de dinheiro. E eu estou propondo aqui criar um fundo para a educação. Vamos fazer com que as empresas públicas deem lucro. Veja, eu sou terminantemente contra vender o Banrisul. Vender o Banrisul, pegar 5 bilhões, tudo bem, nós vamos investir, alguns querem investir em obras, mas eu pergunto, o Banrisul deu 1 bilhão de lucro ano passado? Se o Banrisul fosse um banco ainda mais presente, mais conectado com o desenvolvimento econômico, nós poderíamos tranquilamente passar a lucratividade do Banrisul para 1,5 bilhão ou 2 bilhões. Por que eu estou sustentando isso? Eu estou sustentando isso porque hoje o Sicredi, que está presente em todo o Rio Grande do Sul e que tem o crédito rural de 43%, veja, o crédito rural, ou seja, o empréstimo do Sicredi para a agricultura e para a pecuária é de 43%. Quanto empresta o Banrisul para a agricultura e para a pecuária? Veja, o crédito rural do Banrisul, ano passado, foi de 7,5%. Eu pergunto, quem é o banco, então, do estado do Rio Grande do Sul? Quem é que está emprestando para a agricultura? A agricultura tem 40% do PIB. Quer dizer, o Sicredi está conectado com o desenvolvimento. Recentemente um gerente me contou, foi lá um agricultor, pediu R$8.000 para o Banrisul, levou um tempo, demorou 1.000 dificuldades para dar empréstimo, foi lá o Sicredi gerando a casa do agricultor e emprestou 48 mil. Não só para ele comprar a ordenhadeira que ele precisava, mas para desenvolver o negócio, ampliar as matrizes, né, poder produzir mais leite, tecnologia. Então, nós temos que melhorar o Banrisul. Agora, nós melhorando o Banrisul, não vai aumentar o lucro? Quanto foi o lucro do Sicredi ano passado? 2 bilhões e 300 milhões. Nós, 1 bilhão. Então, nós podemos sim crescer, temos margem para isso. E crescendo o Banrisul, e crescendo a lucratividade, nós vamos investir na educação. Veja, em 2016, nós tínhamos 5 milhões de reais para 2.551 escolas, para investir no turno na escola em tempo integral. Vamos dividir 2.551 escolas por 5 milhões de reais, dá R$10 por dia. Vocês acham que algum diretor vai fazer escola de tempo integral com R$10 por dia de dia letivo? É impossível. Agora, se nós, ao invés de termos 5 milhões, nós aportarmos 500 milhões,
aí nós podemos fazer a diferença. Então, ao invés de vender o Banrisul, vamos fazer o Banrisul ser mais lucrativo, vamos conectá-lo com o desenvolvimento, porque ele é o banco que foi criado em 1928 por Getúlio Vargas. E graças a esse banco, o Rio Grande do Sul sobreviveu à maior crise financeira, foi a crise de 29, foi a verdadeira âncora que permitiu que a economia do Rio Grande do Sul se desenvolvesse e que se preservasse, e graças a isso nós lideramos a Aliança Liberal e depois, né, lideramos a Revolução de 30, porque nós tivemos uma âncora que garantiu o setor produtivo. E isso é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, criado por Getúlio Vargas. Então, vamos acabar com essa conversa de privatização. Vamos melhorar, mas vamos melhorar a gestão, vamos atender mais os agricultores, os produtores rurais, os empresários, vamos conectar o Banrisul ao setor produtivo, a um projeto de desenvolvimento para que ele possa ser mais lucrativo e, sendo lucrativo, poder investir. Isso vale para toda empresa pública. Toda empresa pública tem que dar lucro, né? Eu, como prefeito, construí 14 escolas, né? Também uniforme, né, escolar para todos os meus alunos, 30 mil alunos receberam uniforme, os 8 anos como prefeito, uniforme de qualidade, material escolar gratuito. A escola é o berço da alteridade, o berço da democracia, portanto, é muito importante que todos, né, se sintam iguais na escola, né? E, ao mesmo tempo, também, todos os meus professores receberam um voucher, recurso, compraram o computador, era deles, para usar na sala de aula, e a prefeitura deu o 3D. São 2.400 professores que receberam um computador. E todas as escolas receberam de 3 a 4 louças digitais. Na minha cidade tem muitas escolas particulares que não têm o que as nossas escolas municipais tinham, ou seja, investimento em tecnologia. E este é o salário dos meus professores, salário inicial de R$ 4.214,34, que é o segundo melhor salário do Rio Grande do Sul, só perde para Porto Alegre. Eu só consegui fazer isso porque, obviamente, quadrupliquei a arrecadação do município, mas eu penso que se nós temos um salário assim, se aposentando com o dobro, que chega lá próximo de 8.500, um jovem vai querer sim ser professor. Muitos jovens fazem concurso por valores até menores do que esse. Então nós temos que atrair os melhores cérebros para a educação, né? Não é à toa que a Finlândia e a Coreia do Sul, né, se tornaram referência, cada um com os seus modelos, são muito distintos, o modelo da Finlândia e da Coreia do Sul, mas, na verdade, ambos têm um denominador comum, pagam muito bem seus professores na educação básica, né? Então, nós também temos que pensar isso, senão nós não vamos sair desse, né, desse paradoxo que nós estamos vivendo. Na segurança, rapidamente, ampliar e equipar as polícias. Hoje nós temos o menor efetivo da história da Brigada Militar. Em 2017, nós chegamos a 15.800 brigadianos. Eu queria lembrá-los que lá em 1991, no período Colares, nós tínhamos quase 30 mil brigadianos. A população aumentou 25%, reduziu pela metade. Então, nós temos que ampliar e equipar, né? Ao mesmo tempo, temos que investir em inteligência e tecnologia, câmeras, sensores, monitoramento, cerca eletrônica, informação, né? Inteligência. Também investir fortemente na integração policial, na polícia de proximidade, no policiamento mais ostensivo, no policiamento comunitário, os mais antigos vão lembrar aqui do Pedro e Paulo, né? A polícia de proximidade. Todas as experiências de tosse. Se nós pegarmos lá Nova York, se pegarmos lá Medellín, Bogotá, né, ou Chicago, todas as experiências exitosas no mundo, elas têm esse denominador comum, né, que é a inteligência, que é a integração policial e a inclusão. Ou seja, nós temos que tirar o jovem, nós temos que disputar o jovem, né? O projeto que iniciou na minha cidade, né, nós começamos lá, Cada Jovem Conta, está sendo implantado aqui, é muito importante. E eu tenho certeza que dará êxito. Por quê? Porque disputa o jovem com o tráfico. Disputa o jovem que muitas vezes sai da estatística. Nós temos que ter políticas customizadas, políticas específicas. Nós tivemos muito êxito com projetos com esporte, cultura, né, educação profissional, escola de tempo integral. Então, tudo isso está combinado. Nós temos que pensar políticas inovadoras, educação socio-emocional. Tudo isso passa, né, por uma ação de inclusão. E é preciso também um novo sistema prisional. Não vamos achar aqui que uma masmorra medieval vai recuperar alguém, né? Então nós temos que ter capacidade, com trabalho e estudo, ter capacidade de recuperação. Eu, como prefeito, implantei a segunda melhor central. Veja, não tinha nenhuma câmera na minha cidade. Eu implantei 186 câmeras, é a segunda cidade, só perde para Porto Alegre, né, com sistemas inteligentes. Também implantamos lá um sistema que só tinha nos Estados Unidos, que é o áudio monitoramento, ShotSpotter, que é um sistema de detecção de tiros.
tem 120 cidades americanas, fomos a única cidade fora dos Estados Unidos, a primeira cidade fora dos Estados Unidos a adotar. Então, tecnologia, né? Também trabalhamos fortemente com a Guarda e com a Brigada Militar e com a polícia para a chamada policiamento comunitário, a polícia de proximidade, a integração, a ação forte, né, do poder público. E implantamos lá, em parceria, na época, com o governador Ieda, depois o governador Tarso, depois com o governador Sartori, com o complexo prisional de Canoas. Veja, este é o único presídio que usa o uniforme dos 105 presídios masculinos. O único. É o único presídio que não tem cantina. É o único presídio que tem bloqueador de celular. E é um presídio que tem trabalho e estudo. Este é o modelo que nós exigimos, né, um novo modelo prisional. E não é por coincidência, por não ter facção, porque é por isso exatamente que ele pode tudo isso, tem tudo isso que eu falei, mas também é o presídio que tem a menor taxa de reincidência. Então este é um modelo possível, já está acontecendo, e nós fomos procurar a governadora. Ela era de um partido contrário ao meu, mas eu fui procurá-la, porque eu penso que nós, nessa coisa da política tradicional, né, onde, né, a gente fica fazendo disputas, isso não nos leva a lugar nenhum. Nós temos que ter capacidade de unir, ter capacidade de fazer diferente, ter capacidade de coesionar. Né? E isso tem que ser algo, né, que parte do gestor. E eu procurei fazer isso e eu me orgulho muito de a gente poder, juntos com o Estado, poder produzir uma experiência nova no sistema prisional do Rio Grande do Sul. Veja que enquanto entre 2009 e 2016 os homicídios no Rio Grande do Sul cresceram de uma forma geral 56%, na região metropolitana 80%, Canoas não é uma ilha, mas nós reduzimos em 18% os homicídios. Então, né, eu acho que também foi um avanço, né, porque isso significam vidas. Né? Atrás desse percentual são centenas de vidas que foram, né, preservadas. É necessário trabalhar a regionalização da média e alta complexidade. Nós não temos uma regionalização efetiva, nós precisamos de regionalização, de tal forma que aqui a nossa região sul, ele possa ter os serviços, possa ampliar a oferta. Temos aqui a luta, né, por ampliação de serviços, que é muito importante. Nós temos que ter esta, né, capacidade e, ao mesmo tempo, retornar ao incentivo dos hospitais. Né, falava aqui com o reitor sobre isso, né, a importância, tem um excelente trabalho do hospital, mas precisa do IOSP. Né? O incentivo de cofinanciamento da assistência hospitalar foi muito importante, seja para São Francisco, seja para o Hospital de Canguçu, seja para os hospitais do Rio Grande do Sul, porque nós temos que combinar produtividade com qualidade. E isso se induz. Né? Saúde exige recursos, a saúde exige investimento. Então, nós temos que ter capacidade. Isso acabou, né, desconstruindo, né, as nossas políticas e especialmente o que estava sendo feito com muita excelência pelos hospitais. Nós tínhamos um processo de recuperação. Hoje nós estamos vivendo um processo de fechamento dos HPPs, né, os hospitais de pequeno porte. O que vai acontecer com isso? Nós vamos ter uma superlotação aqui em Pelotas. Porque os hospitais de pequeno porte, que antes retinham, davam atendimento, com o fechamento desses hospitais, com a asfixia que foi feito, vai levar exatamente à superlotação nos hospitais. Quem perde? Os moradores das grandes cidades. Os moradores, né, de Pelotas, né, de Caxias, de Passo Fundo, né, de Santa Maria, de Porto Alegre, né, das cidades da região metropolitana que vão ter a chamada ambulancioterapia. Né, a ambulância como processo de resolver os problemas. Não é esse caminho. Isso nós temos que ter essa regionalização combinada com incentivo. Eu construí 5 UPAs, né, na minha cidade, é a cidade que mais UPAs tem, e a primeira UPA idosa, é a 5ª UPA, que só atende quem tem mais de 60 anos. Né? É um tratamento exatamente pela mudança do perfil etário do Rio Grande do Sul. Né? Também acabamos com as filas, com teleagendamento, que é muito importante. Lá levava 12 horas para as pessoas serem atendidas, né, e acabamos com as filas. Quarto elemento, já estou no final, parcerias público-privadas. Eu defendo que a gente faça energia, estradas e comunicações, mas isso vale para o porto, isso vale para aeroportos. Nós precisamos de investimento, né, de infraestrutura, e eu entendo que nós não vamos conseguir fazer PPP, porque nós hoje já temos de cuidar para pagar o salário, como é que nós vamos fazer investimentos em infraestrutura? Eu defendo parcerias público-privadas, né, mas que se constitua um fundo garantidor para isso. Né? E veja, onde é que nós vamos arrumar recurso? Eu estou propondo, e eu quero entrar nesse debate, porque eu acho que é um debate importante, essa é a Lei Candir. Quando foi criada a Lei Candir, qual era o objetivo? Exatamente que nós pudéssemos ser competitivos, isso foi muito importante, eu sou favorável à Lei Candir, porque isso permitiu que o nosso produto pudesse ser exportado. E isso ganhou o mercado externo.
Quando a gente exporta, a gente perde o ICMS aqui, o Rio Grande do Sul. Mas é bem verdade que a gente cresce, né? Cresceu também o nosso ICMS, por quê? Nós estamos construindo máquinas agrícolas. 65% das máquinas agrícolas do Brasil são produzidas aqui, né, no Rio Grande do Sul. Inclusive, o meu pré-candidato a vice, Cláudio Bira, é presidente do sindicato, é presidente licenciado do Sindicato de Máquinas Agrícolas. Então, óbvio que a Lei Candir teve o seu papel. Mas, quando a Lei Candir foi criada, ela estabeleceu o seguinte mecanismo. Os estados, como é o caso do Rio Grande do Sul, estavam ajudando a balança comercial do Brasil. Portanto, esses estados teriam uma compensação. Bom, tu está perdendo aqui, o estado vai te devolver esse recurso. Porque tu está ajudando na balança comercial, mas não tem sentido nós, o Rio Grande, que estamos aqui, né, financiar o Brasil. O Brasil, né, precisava daquele investimento, precisava daquele aporte para melhorar a sua balança comercial, mas a Lei Candir, né, previu a compensação. Veja, ao final, esse valor está pequenininho aqui embaixo, ó, o valor total da Lei Candir de 96 até agora, até 2016, foi de 65 bilhões. Quanto a União deu? 15 bilhões. Quanto falta na compensação? 50 bilhões. Dificilmente, né, e aí, né, acho muito difícil que a União faça o abatimento da dívida. Eu acho que isso sim é querer vender terreno na Lua. Mas o que nós não podemos aqui é vir dizer para vocês que nós vamos abrir mão de uma causa do Rio Grande. Eu nunca vi um governador, né, ou quem quer ser governador, abrir mão da defesa do Rio Grande do Sul. Uma coisa que é nossa, é um direito nosso, nós vamos abrir mão da Lei Candir, nós vamos abrir mão de 50 bilhões, que é um recurso que a lei garante que é nossa. O governador tem que ter peso político, tem que ter autoridade, tem que ter capacidade de convencimento. Agora, se alguém não acredita nisso, aí não vai dar certo. Se eu já digo que não vai dar certo, aí que não vai dar certo. Veja que Santa Catarina conseguiu, com a mudança lá dos portos, ela conseguiu, o estado de Santa Catarina, mais de 4 bilhões no BNDES. Para quê? Para financiar os seus municípios. Hoje não tem nenhum município em Santa Catarina que não tenha ligação asfáltica. E nós ainda temos 62 cidades que não têm ligação asfáltica. Teve peso político o governador Raimundo Colombo. Foi lá negociar com a presidência da República. Então nós precisamos, e o que eu estou propondo aqui, de forma muito clara, mas ousada, que esta Lei Candir, os resíduos da Lei Candir, os valores que têm que ser compensados e que a União nos deve, que a União coloque isso como um fundo garantidor. São Paulo não precisa da infraestrutura, Minas Gerais não precisa da infraestrutura, ele já tem. Mas nós precisamos. E essa é a hora da União recuperar aquilo que ela nos deve. E o Rio Grande tem que ficar de cabeça erguida. Tem que falar, né, de igual para igual com a federação e defender os seus interesses. E por isso eu coloco aqui de forma muito clara, porque essa é uma proposta que, inclusive, né, já foi, né, criticada, mas eu defendo aqui com muita convicção e muita firmeza. Este é o papel do novo governador, que vai negociar com o novo presidente, que vai discutir a questão da dívida e que vai discutir também a questão da Lei Candir, né? E eu, como prefeito, deixei um legado de 835 obras, já estou no final, mais de 1 bilhão de investimentos. Todas as 96% das ruas que faltavam na minha cidade, faltava 118 quilômetros de ruas sem asfalto. Eu asfaltei 113. 96% das ruas da minha cidade que não tinham asfalto, ficou apenas 4% por atual prefeito pavimentar. Todos os bairros, a periferia, as favelas, os bairros pobres, todos eles receberam asfalto. Então, investimento. Isso é um investimento na cidadania, 444 ruas pavimentadas. Ao mesmo tempo, né, fizemos aqui um trabalho importante de saneamento básico, né, melhoria, portanto, né, da qualidade de vida, e também 4.500 casas construídas, né, nesse período. E, por fim, para encerrar mesmo, estou defendendo aqui a ideia da participação. Nós não podemos ter um remédio único de Porto Alegre para as 497 cidades. Nós temos que ter um novo modelo de regionalização. Este modelo, estou propondo a retomada dos COREDs, dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. O governador Colares, lá em 91, criou os COREDs. Infelizmente, como tudo no Rio Grande do Sul, entra um novo governo para tudo que foi feito. Eu estou propondo retomar essa ideia. A ideia que foi retomada, sim, por um outro governador de um outro estado, Luiz Henrique, governador de Santa Catarina. Em 2013, implantou uma regionalização, dividiu Santa Catarina em 22 regiões, criou secretarias de desenvolvimento regional. Santa Catarina teve um desenvolvimento simétrico, né? Todas as regiões cresceram,
Raimundo Colombo continuou mais 8 anos essa política, transformou a secretaria em agência de desenvolvimento e hoje não é por acaso que o estado menos desigual do Brasil chama-se Santa Catarina. Porque eles também têm desigualdades regionais, eles também têm uma diversidade regional como a nossa e eles investiram fortemente na regionalização. E hoje, enquanto a nossa produção industrial no Brasil cresceu 2% ano passado, eles cresceram 5%. Enquanto o desemprego no Brasil beira 12%, eles têm 6%. Então, significa que eles estão no caminho certo, mas é um desenvolvimento que foi, né, simétrico e muito lastreado também nas universidades, porque eles têm também universidades comunitárias, como aqui, né, municipais, instituições muito parecidas com a nossa. Então, estou propondo a ideia de escritórios regionais de governo. Então, a minha proposta é ter aqui, se Deus permitir, eu for eleito governador, criar aqui na Zona Sul, obviamente na maior cidade que é Pelotas, nós temos aqui um escritório regional de governo, um secretário ou uma secretária de Estado que seja filho dessa região, reconhecido como uma liderança daqui, que não vai ficar em Porto Alegre, vai ficar aqui e que vai centralizar todo o serviço, educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento, segurança, todos os serviços, mas também construir com a sociedade, com as universidades, com a sociedade civil, com o Conselho Regional de Desenvolvimento, né, o plano estratégico. Aliás, o plano estratégico já existe. Já existe um plano estratégico até 2030. Colocar em prática este plano estratégico. Ou seja, né, política regional de desenvolvimento. Nós temos que ter uma nova governança. Isso é fundamental. E eu proponho também que a gente tenha o governo na cidade, o governador toda sexta, todo sábado, percorrer as 28 regiões, os 28 coretes, exatamente interiorizando o governo. Então, regionalizando, interiorizando, ouvindo. Nós estamos cansados de fazer parte do problema. Nós queremos fazer parte da solução. E ninguém vai fazer parte da solução se não for ouvido. Se não elaborar, se não discutir, se não pensar as políticas públicas, se não discutir do orçamento aquilo que vai ser feito, nós precisamos de engajamento, nós precisamos de compartilhamento, nós precisamos de empoderamento da sociedade. O governador não é um salvador da pátria. O governador, ele é um agente de coalizão, né? Ele é o amálgama, ele é a liderança que precisa gerar convergência, mas é preciso protagonismo na sociedade, né? Eu, como prefeito, criei uma metodologia, todos os sábados eu atendia, eu dividi minha cidade em 4 regiões e todo sábado eu atendia, cada um dos sábados, uma das regiões da minha cidade e eu fiz durante 300 sábados isso. Não é ir lá dar um discurso e ir embora. E não é no lugar, aqui dentro só entra quem a gente quer. Na rua, eu fazia na rua, numa praça ou na rua, exatamente para atender as pessoas, eu e todos os meus secretários. Veja, eu não fiz 13, não fiz 30, eu fiz 300. 150 edições no meu primeiro mandato e 150 edições no segundo mandato. Eu fui reeleito com 71%. Eu fui a 6ª maior votação do Brasil, a maior votação da região sul. Eu enfrentei 5 candidatos. Eu tinha 200 candidatos a vereador, a oposição tinha 130, a oposição elegeu 1 vereador. E os 200 candidatos nossos, nós elegemos 20. Porque a população entendeu que a política da destruição, né, que a oposição pregava, ela não tinha eco. E, portanto, eu tive a oportunidade de ser o prefeito com a maior votação da história, maior percentual da história da minha cidade. Por quê? Porque eu, né, ouvi a crítica. Não é fácil sentar 3 horas numa cadeira e ouvir a crítica. Porque de 100 pessoas que iam lá, vocês podem ter certeza que um elogiava. Mas o maior elogio que um político honesto pode receber é a crítica construtiva, porque ela permitiu corrigir aquilo que estava errado. E, ao mesmo tempo, no meu segundo mandato, eu criei algo novo, que era na quinta-feira, vocês sabem que Canoas tem metrô, né, o Transurb, metrô de superfície, e ali tem estações que 8 mil, 10 mil pessoas nesse horário da manhã, eu atendia das 6 da manhã até as 8h30, eu atendia junto com a minha vice-prefeita, nós atendíamos todas as quintas-feiras, foram 100 quintas-feiras no meu segundo mandato, ouvindo a criar ali, passavam milhares de pessoas, 100, 120 pessoas eu atendia. A crítica também, o problema, né? Aquele problema pequeno às vezes para o gestor, mas gigantesco para o cidadão. E aquele que não podia no sábado passou então, a ter uma forma e nós criamos várias ferramentas de participação. Eu acredito nessa nova forma, né? Essa capacidade, né, de ouvir a sociedade, né, de buscar a participação e engajamento. E é por isso que eu tive a honra, né, pesquisa feita pelo jornal Correio do Povo Instituto Métodos, foi feita uma pesquisa nas maiores cidades, eu tive a honra de ser o prefeito mais bem avaliado do Rio Grande do Sul. Isso aumentou a minha responsabilidade exatamente por esse, né, resultado. Mas eu quero dizer a vocês que eu acredito isso ao trabalho da minha equipe e ao trabalho de ouvir as pessoas.
Isso é que levou a esse resultado, não existe outro, né? Essa busca, essa escuta, né? Trabalho em equipe que permitiu a gente ter esta aprovação, e eu cheguei a 77,8% de aprovação. O prefeito de Caxias teve 65%, o prefeito de Porto Alegre 56%, e o prefeito de Pelotas 46%. Né? Então tive a honra de ser o prefeito mais bem avaliado, o que, claro, aumentou minha responsabilidade. Né? Eu quero encerrar agradecendo aí, abusando até um pouquinho do tempo de vocês, mas falando de 3 predicados, na minha opinião, essenciais nesse momento. Primeiro, nós temos que ter humildade. Humildade para buscar experiências que deram certo. Eu falei em soluções inovadoras, né? Mas é inovadoras para nós. Mas não é inovadoras para Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Goiás, Espírito Santo ou Ceará. Esses estados fizeram coisas que nós não fizemos. Então vamos ter humildade para ver o que eles fizeram. Vamos ter humildade para ouvir as críticas. Vamos ter humildade para coesionar o estado. E isso exige humildade. Não é com arrogância, não é com vaidade, é com humildade. Ao mesmo tempo, nós precisamos de um segundo predicado, que é a coragem. Porque para fazer igual, existe muitos. Eu sou pré-candidato para fazer diferente. Eu tenho experiência para fazer diferente. Mas eu quero ser governador para fazer diferente. E é preciso coragem para fazer diferente e para inovar. E nós precisamos de inovação, nós precisamos dessa mudança disruptiva, esta mudança, né, que passa pela inovação. E por fim, nós precisamos de liderança. Nós aqui temos muitas coisas que, né, nos separam. Alguns gostam do azul, outros gostam do vermelho, alguns gostam do verde, outros do amarelo. Mas nós, um líder, ele tem que buscar aquilo que nos une, não aquilo que nos divide. Um líder que busca e que afirma aquilo que nos divide, afirmará a divergência. Um líder tem que buscar aquilo que nos une para ter coesão. E, portanto, este é o papel do líder. Por isso, como o presidente Obama dizia, nós temos que ser a mudança que nós buscamos. E por isso eu estou fazendo uma pré-campanha sem atirar pedras em ninguém. Há 17 meses eu tenho feito a minha pré-campanha, e aqui hoje com vocês, falando sobre as perspectivas do Rio Grande, não atirei nem vou atirar pedras, nem do governador Sartori, nem no ex-governador Rigoto, na ex-governadora Ieda ou no ex-governador Tarso. Ao invés de atirar pedras, eu convido vocês. Não vamos atirar pedras, não vamos ferir, não vamos atacar. Vamos usar essas pedras para construir os alicerces do futuro que a gente quer. E todos que estão aqui, todos que estão nos acompanhando, querem um futuro promissor. Então, ao invés de atirar pedras, vamos unir para formar esses alicerces. E eu quero encerrar com um pensamento de Santo Agostinho, que eu penso que é extremamente importante nesse momento. Ele dizia que a esperança tem 2 filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação para ver o que está errado, e tem tanta coisa errada hoje na política, tantas coisas erradas hoje no nosso país e no nosso estado. Mas não nos basta apenas a indignação, nós precisamos da coragem. Coragem para fazer diferente, coragem para inovar, coragem para mudar, e com certeza com coragem, e principalmente com essa capacidade de indignação, nós vamos fazer com que a esperança esteja presente e o Rio Grande volte a ser grande. Por isso que eu afirmo de forma categórica a vocês que o Rio Grande tem solução. Muito obrigado. Imediatamente, depois de dar uma boa noite à nossa plateia, cumprimentar o nosso convidado, passar imediatamente as questões encaminhadas pelas entidades, então, representativas de alguns setores aqui da nossa cidade, e que, de modo muito intenso, dialogam com a apresentação que foi feita aqui, especialmente com aqueles sete problemas, e eu vou procurar, considerando que já estamos com o tempo mais curto, eu vou aproveitar para fazer uma reunião dessas questões. A primeira delas tem a ver com a proposta Lei de Responsabilidade Gerencial, porque diz exatamente disso, ou seja, das políticas públicas serem de governo e não do Estado, e que miram, portanto, o curto prazo. E a pergunta é, do que está posto hoje,
no governo do estado do Rio Grande do Sul, o que deve ser considerado, aproveitado, o que se pode aproveitar numa nova perspectiva. Essa primeira. E a segunda, já aproveitando também para reunir nesse momento, diz sobre os estudos publicados pela Fundação de Economia e Estatística, que nos últimos 15 anos trazem resultados orçamentários do Estado que são deficitários, né? Majoritariamente deficitários. Claro que esses resultados, né, fiscais colaboram para a crise financeira. A pergunta é como contornar esse déficit orçamentário, né, e garantir investimentos sem oneração do contribuinte. Depois reunimos as outras 2 ou 3. Isso é bem rápido. De forma geral, já abordei, acho que essas questões aqui, mas eu só vou pontuar, né? Eu acho que teve avanços, né? Eu não tenho essa visão, como eu falei aqui, não atiro pedras. Eu acho que cada governador, a governadora, enfim, aqueles que governaram o Rio Grande, eles procuraram fazer o melhor, né? Tiveram erros, acertos, talvez alguns mais erros, outros mais acertos, mas, enfim, não cabe a nós hoje ficar fazendo aqui, né, essa crítica aos que governaram. Então, eu defendo, né, que a gente tem que manter o que é positivo, né? Veja, o atual governo, na minha opinião, teve avanços importantes no que diz respeito a uma lei de responsabilidade fiscal estadual. É necessário, efetivamente, né? Quem governa tem que sempre ter um compromisso com o futuro, né? Então, não pode fazer hoje um pacote de bondades que se transformará, né, no epicentro de uma crise daqui a 2 governos ou 3 governos. Então, nós temos que ter capacidade de responsabilidade, né? Austeridade, responsabilidade fiscal. De outro lado, né, o governo também avançou na questão da previdência complementar, que é importante também. Né? Nós temos que ter uma mudança etária, um conjunto de mudanças. Né? Este modelo que né, originou a previdência lá na década de 30, nós constituímos lá o IPERGS, né, o IP, que foi muito importante em função do que existia, mas este modelo ele tem que ser repensado e a previdência complementar tem que ser mantido. Né? O que precisa mudar? Quer dizer, não é essa política de parcelamento, né? A política de desrespeito que nós vamos coesionar o Estado. Então tem que ter diálogo, tem que ter respeito. O primeiro ato que eu vou tomar é criar, se, né, Deus permitir, for a vontade dos gaúchos, se eu for eleito, o primeiro ato será criar uma mesa de diálogo, né, para que o próprio governador dialogue com as entidades e que a gente busque a coesão. Nós teremos, obviamente, um momento difícil do estado de recuperação das finanças, mas a prioridade número 1, nós temos que acabar com o parcelamento, todos têm que receber de forma integral, na mesma data e com previsibilidade, trazendo de forma progressiva para a data que está na Constituição, que é o último dia útil do mês vigente. Veja que essa política de parcelamento, não houve isso no Estado, houve pagamentos, né, parcelados de forma muito pontual na IEDA e no Rigoto, mas isso transformou uma política de Estado, né? Então nós temos que mudar isso. Isso aí desconstituiu, quebrou o comércio, afetou a indústria, afetou o maior empregador do Rio Grande do Sul, é o Estado. Isso teve um impactou a universidade, porque os filhos dos servidores públicos acabaram muitos abandonando a universidade, não conseguiram pagar as mensalidades, então todos pagaram a conta. Então nós temos que ter a prioridade número 1 de governador, como eu falei lá, tem que ser o servidor. Então nós temos que ter uma política de diálogo e de valorização. Mas temos também reestruturar o Estado. Né? O Estado, o atual governo começou uma reestruturação, mas me perdoem, né? Ela é um pouco como o exterminador do futuro, né? Mata a mãe para o filho não nascer. Nós acabamos com a inteligência do Estado. Jamais poderíamos extinguir uma FEE, uma Fundação de Economia e Estatística. Nós tínhamos que investir numa grande agência de inovação com as equipes, conectada, né, com a FAPERGS, conectada com as nossas universidades, porque a política de inovação ela tem que ser lastreada em estruturas de Estado, biotecnologia, biodiversidade, investimento em inovação industrial, né, investimento na saúde humana. Né, nós tínhamos ali a FEPS, nós tínhamos ali a FEPAGRO, nós tínhamos ali a Centec, né, nós tínhamos a Fundação Zoobotânica. Eu falei de várias áreas que têm relação com essas instituições que foram dissolvidas. Né. Veja, a FEE é uma instituição fundamental para pensar. Hoje nós não temos cálculo do PIB, nós não temos cálculo hoje, né, dos indicadores de exportação, né, nós não temos mais pesquisa de emprego e desemprego. Então, quem vai fazer isso? Vai ser uma instituição particular? O IBGE não passa dados para uma instituição particular. Então, a reestruturação, do jeito que ela foi feita, ela teve resultados que não foram bons.
Eu dou um exemplo, a FEPAGRO foi extinta, os funcionários voltaram para dentro da Secretaria da Agricultura e hoje tiveram que ter equalizar os salários, porque os salários deles eram menores do que os funcionários da Secretaria da Agricultura. Hoje o Estado está gastando mais e não tem os resultados. Abandonou, como aqui em Rio Grande, abandonou o centro de pesquisa que tinha. Então eu pergunto para vocês, isso é positivo? Não. Então, é necessário reestruturar o Estado? É necessário, mas não do jeito que foi feito. Então, manter o que é bom e mudar o que está errado é o que eu defendo. Com relação ao desenvolvimento, eu coloquei aqui de uma forma geral, obviamente que nós temos aqui, nesses últimos 20 anos, novas oportunidades surgiram. Claro que aqui nós tínhamos o pesco, a fruticultura, nós tínhamos aqui toda uma série, o arroz muito forte nessa região, a rizocultura, nós temos aqui uma tradição em vários outros setores, o leite, a agricultura familiar, nós temos aqui Canguçu, a cidade que tem o maior número de produtores da agricultura familiar, então nós temos aqui uma referência. O fumo também nessa região, especialmente aqui mais próximo da região Centro-Sul, mas nós criamos com florestas, com a oliva, com energia eólica, o polo naval, Veja, isso trouxe um dinamismo, mas nós assistimos, veja, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul não aconteceu no Brasil. Veja se os outros estados lá do norte, especialmente no Nordeste, aconteceu isso, ou do Sudeste, o que aconteceu hoje aqui no Rio Grande do Sul, com o desmantelamento do polo naval. É isso que eu falo, que o Rio Grande do Sul precisa ter liderança. Eles não fizeram nos outros estados o que fizeram aqui. Então nós temos que ter um governador que não assista de camarote. Veja, entrou o leite do Uruguai. Nós, no ano passado, perdemos 20 mil produtores. Essa região sofreu muito, com essa questão dos produtores de leite. Veja, entrou o leite a 50 centavos, 50% do custo. Me perdoe, isso não é competitividade, isso é dumping, é outro nome. O Estado teve uma política, não tem uma política de defesa, de proteção. O governador não pode assistir de braços cruzados o que está acontecendo no polo naval, no leite, tem que ter uma posição ativa. Nós temos que pensar uma política de desenvolvimento regional, pensar as cadeias já existentes, adensar, ter uma política de desenvolvimento, uma política de inovação, uma política de desenvolvimento industrial, para que a gente possa buscar. Eu entendo que essa região ela pode ser um grande berçário de startups, um investimento forte aqui, incubadora, aceleradora, em biotecnologia, energia limpa e saúde. Veja a possibilidade que nós temos aqui, é um hub de saúde. E nós podemos agora, a maior instituição aqui se converteu na maior instituição de formação de médicos, com 180 vagas. Então nós temos a condição de ter aqui um hub de saúde, com pesquisas, com empresas, com indústrias que se agregam, que tem um valor fantástico, podem vender para o Brasil. Existe toda uma política, o Ciro Gomes tem defendido hoje, toda uma política, nós encaminhamos bilhões e bilhões de royalties, porque ao invés de produzir medicamentos, equipamentos na área da saúde, ao invés de fazer isso, nós estamos comprando. Então nós temos que ter capacidade e eu penso que nós podemos converter essa região num grande polo tecnológico. Então é preciso isso. Claro que tudo depende daquilo que eu falei, celeridade, redução da carga tributária. Pode parecer um pouco sermão, mas está querendo diminuir imposto, sim, mas tem que diminuir para crescer. Se nós não fizer isso, nós vamos matar, porque o empresário está indo embora. As pessoas estão indo embora do Rio Grande, então nós temos que mostrar que é preciso, não dá para cair de 18 para 17 de uma hora para outra. Vai quebrar a prefeitura aqui, a prefeita Paula não vai ter recurso. Então não dá para cair de 18 para 17, mas eu pergunto, nós vamos manter 18 até 2023? Eu sou contra. Eu quero reduzir, disparar o gatilho, vamos 0,2, 0,25, 0,20, vamos cair a alíquota geral para 17,75 já em 2019. Vamos cair a alíquota de gasolina de 30 para 29. Vamos cair 1% nessa alíquota. E aí vamos avaliar um ano. Cresceu a arrecadação, volta a cair. Houve uma redução, volta a subir, estabelecemos o teto, não passa de 18 e não passa de 30. Mas eu acredito firmemente que nós vamos aumentar a arrecadação diminuindo os impostos. Eu fiz isso, não prometi que ia diminuir impostos, eu fiz. Então eu acredito nesse elemento indutor. Porque esse dinheiro volta para a sociedade, é reinvestido e gera desenvolvimento. E essa região precisa de dinamismo. É uma região que precisa desse dinamismo e eu acredito firmemente aqui, eu vejo um grande potencial. Veja a energia limpa, Nós temos energia eólica, mas eu queria lembrar a energia fotovoltaica.
Hoje a Alemanha tem 34% da sua energia, eles querem até 2040 ter autossuficiência em energia eólica, 100% da sua energia, fruto de energia eólica e fotovoltaica. Nós temos um grande potencial de energia limpa, nós temos aqui já uma cadeia produtiva que está aqui. Né? Então vamos adensar, e eu penso que aqui a Universidade Católica, nós temos aqui, né, uma excelência de universidades aqui, vamos usar essa inteligência, vamos incubar essas empresas, vamos pensar nisso. Então acho que são formas efetivamente de dinamizar a economia e pensar. E obviamente que a agricultura, né? Nós temos aqui os produtores de arroz, que é tão importante, foram desbravadores. Né? Nós tivemos o IRGA, ajudou a desenvolver as variedades. Depois se abandonou a capacidade de pesquisa, o CDO é engolido. Né? Eu tenho um compromisso com os produtores de arroz de devolver o CDO, né? Que é muito importante, é um recurso que fica de cada saca de arroz. Para quê? Para que o IRGA possa desenvolver novas variedades de arroz. Nós somos inovadores, mas nós estamos perdendo o território. Né? Nós temos que criar, portanto, produtos, incentivar a cadeia, não só vender o arroz sem casca, mas nós criarmos produtos que possam agregar valor ao arroz. Então, nós estamos falando de uma cultura tradicional aqui dessa região. A soja entrou fortemente. Talvez há 20 anos atrás, falar que a soja ia entrar hoje na campanha, na fronteira oeste, na Zona Sul, era talvez falar algo absurdo, mas entrou por quê? Porque é biotecnologia, novas sementes, né, novas, né, variedades que permitiram desenvolver a soja. E a soja está trazendo riqueza, desenvolvimento, mas nós temos que apoiar, precisa de infraestrutura. Tem aqui, né, ali em Santa Isabel, a questão do canal. Nós temos esse problema com o Porto de Rio Grande. O Porto de Rio Grande precisa ser dinamizado. Nós temos o problema do calado. É preciso parceria público-privada com o Porto de Rio Grande. E isso tudo leva à dinamização, exatamente respondendo a essa pergunta, né, da questão do desenvolvimento. São ideias que, obviamente, têm que ser colocadas em prática, tudo ao mesmo tempo. Por isso é complexo, né? Não adianta a gente fazer uma coisa e depois outra. Tudo que eu falei aqui tem que ser feito juntos para que a gente possa, num espaço tão curto de tempo, que é 4 anos, produzir os resultados que o Rio Grande do Sul precisa. As 3 últimas questões também, elas não já estão, inclusive, contempladas na fala, mas eu ainda assim vou fazê-las e aí oportunizando uma resposta final e também uma fala de encerramento. A primeira delas trata de algo que já foi explicitado aqui na sua fala, sobre a intenção de uma diferença nas políticas de desenvolvimento regional, já que existe uma disparidade econômica entre as regiões do Estado. Tá? A quarta seria, na verdade, é um diagnóstico para a queda da produtividade no setor de serviços no Rio Grande do Sul. Tá? E como se poderia mudar esse cenário com baixo custo, né, para os contribuintes. E a última questão trata da transversalidade usada como instrumento gerencial no manejo das políticas públicas e indaga como se pensar numa composição na perspectiva da transversalidade das políticas de educação e segurança pública que também já foram apresentadas aqui. Bom, vou começar de trás para frente. Na questão da transversalidade, eu estou propondo já uma nova estrutura, estou propondo 10 escritórios que exatamente trabalham com essa ideia da transversalidade. Quer dizer, grandes, né, uma força-tarefa que ao invés de nós termos essa compartimentação, né, essa verticalização, vem lá, quem criou esse modelo foi Júlio de Castilho, que era uma mente brilhante, mas efetivamente ela não responde mais ao século XXI. Tá? Então tu pode juntar a cultura com a agricultura, rima, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então não adianta a gente juntar as duas coisas, nós temos que ter capacidade de pensar um novo modelo. Eu estou propondo aqui um modelo novo, né, de 10 estruturas que possam exatamente trabalhar com esse conceito, com a transversalidade, com um propósito, né, com sentidos, claro, garantindo as particularidades de cada área, né, mas trabalhando com uma grande força-tarefa, que eu penso que é uma nova gestão, uma nova forma de governar é necessária nesse momento. Né, junto com essa questão, né, da transversalidade, isso obviamente tem um impacto na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, no desenvolvimento, né, nós, né, a questão do serviço que foi aqui colocada, que é a segunda questão, ela tem a ver, claro, tem vários elementos aí. Nós temos questões mais sistêmicas, que na minha opinião tem a ver com a educação. A perda, digamos, de protagonismo, de excelência na educação leva, porque o serviço depende muito, né, da qualidade, do capital humano.
Então nós temos que pensar nessa questão e há também um impacto que é a infraestrutura, né? Nós hoje na agricultura, doutor Mini, nós gastamos 20% do PIB, né? No Rio Grande do Sul, no Brasil é 19%. E nos Estados Unidos é 8%, né? Para o deslocamento da produção, né? Daquilo que é produzido, uma saca de soja, de arroz, nós acabamos gastando 20% do nosso PIB na logística. Então nós temos que melhorar a infraestrutura. Isso afeta o serviço também, né? Porque isso tem conexão. E uma saca de soja, só para vocês terem ideia, que sai lá de Santa Rosa e chega aqui no Porto Rio Grande, ele custa mais do que essa mesma saca de soja sair do Porto Rio Grande para o Porto Xangai. Então nós estamos falando de 20 mil quilômetros, né? Atravessar o mundo, e aqui 600, 700 quilômetros de diferença. Então, de fato, nós temos um custo e isso afeta também o serviço, né? Na medida que tem infraestrutura, problema de energia, problema de comunicações. Nós temos um déficit de comunicações, internet, telefonia muito grave no Rio Grande do Sul, que é pouco falado, mas é grave e isso afeta também. Então, existem questões mais sistêmicas que têm afetado o serviço. Existe também, o que afeta o serviço tem muito a ver também com a reativação da economia. Então, nós precisamos estimular o empreendedorismo, né? Então, se nós temos um Estado que é inóspito, um Estado que não abre as portas para o empreendedor, isso obviamente afeta. Então nós temos que ter um Estado que acolha, que receba, que incentive e principalmente que estimule o empreendedorismo, né? Nós não podemos ter mais a visão do emprego lá na época do Ford, né? Nós temos que pensar hoje no empreendedor, o jovem, né? Nós temos que ter capacidade de estimular o empreendedorismo. É claro que com isso nós temos que olhar de um lado para a agricultura e a pecuária, que é a nossa fortaleza, né? E nós temos que ter essa capacidade de dinamização, de aumento de produtividade, mas também as grandes transformações que a nossa indústria, que tem sido muito pujante, muito expressiva, né? E no orgulho para nós a indústria gaúcha, né? Eu falei aqui da indústria de implementos agrícolas, veja, um orgulho para nós produzir hoje, tem grandes empresas, né? Que hoje gaúchas que produzem para o Brasil inteiro, né? Empresas, por exemplo, Marco Polo, Randon, para falar empresas bem conhecidas, né? Então nós temos muito orgulho da nossa indústria. É claro que a nossa indústria também está, né, se adequando, né? Está aí a indústria 4.0, né, que obviamente é uma grande revolução, né? Isso vai ter toda uma mudança. Então nós temos que também pensar essa questão da reativação da economia, porque isso tem tudo a ver com o serviço também. Então, muito da estagnação hoje do serviço se deve a esse descompasso, né? As dificuldades que vive a agricultura pecuária, as dificuldades que vive a indústria e esse um estado muito inóspito para o empreendedor, né? E por fim, né, o governo, infelizmente, ele hoje atrapalha, né? É um governo que é feito para não fazer. Então nós temos que ter um governo que seja empreendedor, porque a área de serviço depende muito disso, né? Esta burocracia, né, esta lentidão, ela mata o empreendedor na área de serviços, né? Então é preciso um Estado que seja muito mais leve, muito mais resolutivo. Por exemplo, nós hoje deveríamos resolver grande parte das questões do Estado pelo celular, né? Por tecnologias, né? E hoje nós estamos aí, o blockchain, que é uma grande novidade, está colocado, vai nos dar todas as seguranças que nós precisamos, né? Para poder fazer as operações, para poder o cidadão se comunicar. Veja, é uma tecnologia que está aí, né? E que nós precisamos ser inovadores, né? Para usar essa tecnologia para dar garantia para o cidadão. Mas grande parte das operações que ele faz hoje com o Estado, ele tem que ir numa repartição, bater um carimbo, pressar no papel. Nós podemos fazer isso no nosso celular. Quer dizer, essa é a mudança que nós esperamos de um Estado. Não um Estado do século XIX, não um Estado do século XXI. Seja um Estado empreendedor, dinâmico, né? E que possa ser acessado da minha mão, da palma da minha mão, com o meu celular, com o meu smartphone. Então nós temos que ter capacidade desse Estado também não sufocar o setor, né, de serviço, porque o setor de serviço, um Estado dinâmico, empreendedor, também ajuda. E por fim, né, a questão aqui da regionalização, eu falei a ideia do escritório regional de governo, né? Eu acho que é muito importante essa ideia, porque nós vamos dinamizar e ter uma governança regional. Eu não acredito nesse modelo que nós temos hoje, um modelo só de relação da cidade, né, com Porto Alegre. Eu acredito uma governança regional. Nós precisamos mudar o parâmetro, né? Nós precisamos mudar a nossa cultura. Eu acredito muito na força das regiões. Eu visitei aqui todas as cidades, é uma região pujante, né? Nós não podemos, né, achar que nós não temos, não, nós temos potencial.
Nós temos capacidade. Eu acredito nos gaúchos, eu acredito no que eu vi. Eu exatamente mergulhei assim para ver a economia, né, ver a força, a capacidade dos nossos empreendedores. Então, nós temos capacidade, né, de sair dessa crise. Mas é preciso efetivamente que as pessoas participem, né, as pessoas se engajem, as pessoas possam colaborar, as pessoas possam dar a sua contribuição. Então, eu acho que esse é o caminho, por isso eu defendo essa ideia de uma nova governança, uma política regional, e vejo o Cored, né? O Cored já tem plano estratégico até 2030, né? Está alicerçado nas universidades, participa, e eu acredito firmemente nisso, que esse é o caminho para o Estado, a regionalização. Eu ouso aqui dizer para os senhores e senhoras que o Rio Grande do Sul é o estado mais plural do Brasil, é o estado mais heterogêneo, é o estado que tem mais diferenças regionais. Se vai em outros estados, são mais homogêneos. Nós não. A região sul é totalmente diferente das Missões, que por sua vez é diferente da Serra, que por sua vez é diferente da fronteira oeste ou da Campanha. E, portanto, existe muitos Rio Grandes dentro do nosso Rio Grande. Essa é uma fortaleza. E nós não podemos transformar uma fortaleza numa derrota. Não, nós temos que usar toda essa riqueza, toda esta força, todo este potencial para tornar o nosso Estado essa fonte, né, de pujança, de prosperidade, né, de criatividade. Né? Nós temos que tornar o nosso Estado, né, hoje, infelizmente, nós, entre os 5 estados mais desenvolvidos do Brasil, nós somos o único que tem migração negativa. O que significa isso? Tem mais gente saindo do que entrando. Muitos colegas de vocês da universidade, terminando a universidade, vão embora. Então, nós precisamos, né, não é que nós vamos enfrentar esse problema, aquilo que eu falei da sucessão familiar. Como é que nós vamos enfrentar o jovem? Não é correntando o jovem aqui na universidade. É criando, né, um ambiente de prosperidade, de inovação, né, de crescimento, né, um espaço de interação onde a gente faça parte da solução e não do problema. E essa mensagem de otimismo. Né? Eu acredito no Rio Grande, eu tenho esperança no Rio Grande, mas eu quero deixar claro aqui aos senhores e senhoras que nada que eu apresentei aqui é fácil. Tudo que eu apresentei aqui aos senhores são, né, soluções difíceis. Nada que eu apresentei aqui é simples. Tudo que eu apresentei aqui são propostas muito complexas de serem realizadas. Mas tudo que eu apresentei aos senhores e às senhoras nessa noite é possível, desde que nós tenhamos, né, um espírito empreendedor, inovador, e que, em última análise, a gente acredite na gente, na força dos gaúchos, na competência. E nós estamos falando de uma cidade que tem história, uma cidade que tem referência, que é a cidade de Pelotas, que é a região sul e que precisa, né, efetivamente, de políticas públicas indutoras. Mas, com isso, o Estado ajudando, não atrapalhando, o Estado fazendo a sua parte, trabalhando, o Estado sendo empreendedor, sendo inovador, eu tenho certeza que a sociedade irá muito além e fará a diferença. É isso que eu acredito, e é essa mensagem de otimismo que eu deixo, reitor, agradecendo essa grande oportunidade de conversar sobre o Rio Grande. Muito obrigado. Agradecer a presença mais uma vez, né? Estamos encerrando essa jornada, né, na atividade de perspectivas. Mais uma vez agradecendo a sua presença e devolvendo a palavra ao cerimonial. Muito obrigada. Agradecemos a todos que se fizeram presentes em todas as edições do Perspectivas RS e esperamos que o evento tenha alcançado seu objetivo maior: apresentar os pré-candidatos ao governo do Estado e fazer com que os pelotenses façam a melhor escolha na hora da votação. Desejamos uma boa noite a todos e declaramos encerrados os atos protocolares.
este foi o último, 5º encontro do Perspectiva RS, evento promovido pelo EDR, Escritório de Desenvolvimento Regional da Universidade Católica de Pelotas, com pré-candidato do PDT, Jairo Jorge. A importância de um encontro como esse? Veja, a Universidade Católica foi a única universidade que fez isso no Rio Grande. Eu queria parabenizar a política inovadora do nosso querido reitor, magnífico reitor, que trouxe aqui todos os pré-candidatos para apresentar os seus projetos, né? Questionando exatamente políticas e temas que são vitais para a metade sul, especialmente aqui a região sul. Então eu quero salientar esse ineditismo, né? Esta capacidade, né? Porque a universidade se organizou, vem esses últimos meses fazendo isso, e eu acredito que é esta maneira, né? Uma universidade é um elemento de reflexão, de pensamento, de olhar para o futuro, né? E se Deus permitir, eu for eleito governador, for essa a vontade dos gaúchos, eu acredito muito nas universidades do nosso estado, especialmente as universidades comunitárias, né? Com a excelência aqui da Universidade Católica. E eu acredito que é dessa maneira, trabalhando com as universidades, elas têm que ser centros de elaboração, de pensamento, como é a Universidade Católica. Veja, a Universidade Católica se converteu hoje na maior instituição, né, de formação de profissionais, de médicos, e tem aqui condições de ser um polo de inovação na área da saúde, de abranger aqui, né, com uma incubadora, aceleradora, com startups nessa área, de agregarmos aqui indústrias, porque nós temos aqui uma inteligência, né? Temos aqui um polo universitário, né? Temos outras instituições, a própria Universidade Federal, que tem uma história. Eu estive aqui, inclusive, como ministro, na época interino, estive aqui na Universidade Católica, lá entre 2005 e 2006, estive na Universidade Federal. Então eu quero, né, reconheço a importância das universidades e a importância delas serem este elemento de reflexão e pensamento de um projeto de desenvolvimento que não é de um governo, mas tem que ser do Estado. E eu parabenizo aqui o nosso reitor, o corpo docente, também os nossos alunos, né, a comunidade acadêmica da Universidade Católica, que é um exemplo e é um orgulho para todos nós gaúchos e com certeza para todos os pelotenses. Fazendo um resumo de todas as tuas colocações, o que é necessário para um desenvolvimento do nosso estado? Veja, o nosso estado hoje ele precisa basicamente de 5 elementos, né? Fazer o nosso Rio Grande do Sul crescer com menos burocracia e menos impostos. Nós precisamos transformar o nosso estado num celeiro de inovação, mas com um estado burocrático que não permite as coisas acontecer, um imposto muito alto, nós não vamos avançar. Então é preciso menos imposto, menos burocracia, mas investir fortemente na inovação, naquilo que é tradicional, que é a agricultura e a pecuária, mas também naquilo que é inovador. De outro lado, é preciso um novo governo, um novo Estado, que seja muito mais ágil, muito mais rápido, muito mais eficiente, que o cidadão esteja em primeiro lugar. Terceiro, tem que funcionar bem o que já existe, que é educação, saúde e segurança. É isso que a população quer. Todos os cidadãos e cidadãs que estão me acompanhando nesse momento quer 3 coisas. Educação de qualidade para seus filhos e netos, quer saúde resolutiva para a sua família e quer segurança efetiva para a sua comunidade. O Estado tem que oferecer com excelência. O Estado não oferece hoje. Infelizmente, nós precisamos de uma segunda revolução educacional, que a nossa educação hoje é a 15ª do país. E isso se faz com diálogo, com respeito. Ninguém vai produzir isso sem respeitar os professores, os brigadianos, os policiais civis, né? Não é com essa política de desmonte do Estado, de botar o servidor contra o povo, de parcelar salário, que nós vamos melhorar o Rio Grande do Sul. Nós temos que ter capacidade de convergência. E é preciso também parcerias público-privadas para fazer o que é preciso. Aqui nós precisamos de infraestrutura, essa é uma região que necessita de infraestrutura. Nós temos aqui a necessidade de alavancar o desenvolvimento, então estradas, energia, né, comunicações, portos, aeroportos, né? Precisamos aqui dinamizar essa importante região. E, ao mesmo tempo, por fim, a questão da regionalização, da participação e da interiorização. Eu estou propondo um escritório regional de governo aqui na maior cidade, que é Pelotas, um secretário de Estado, uma secretária de Estado que seja da região e que possa centralizar todo o serviço. Pensar uma política de desenvolvimento acoplada com os conselhos regionais de desenvolvimento. Nós temos um conselho regional de desenvolvimento muito atuante aqui, o CORED da região sul, né, extremamente atuante, é exemplar. E eu tenho certeza, já existe um projeto de desenvolvimento para os próximos
até 2030, então nós temos que acoplar, mobilizar a sociedade e com participação e interiorização, o governo também está presente nas regiões. Eu acredito que essas 5 medidas, 5 ações, elas podem levar o Rio Grande do Sul a um novo caminho. Eu, obviamente, acredito em soluções inovadoras, é preciso ter coragem, é preciso ter humildade, é preciso ter liderança. Mas eu fui prefeito eleito e reeleito de Canoas, fui reeleito com 71%, terminei meu governo com 77,8% de aprovação, eu tenho experiência para fazer diferente. Essa experiência, seja como prefeito, como secretário executivo do Ministério da Educação, administrei um orçamento maior do que o orçamento do Rio Grande do Sul. Sou um dos criadores do ProUni, que hoje é tão importante para as universidades e para os jovens do nosso Rio Grande. Eu tenho a honra de ter participado da criação. Quero usar essa experiência a serviço dos gaúchos. Eu tenho muita fé no nosso estado e essa mensagem de otimismo que eu vim deixar aqui a toda a comunidade acadêmica, mas também ao povo, a comunidade de Pelotas, é uma cidade que eu respeito, que tem uma bela história, tem cultura, tem tradição e com certeza, se for a vontade de Deus, a vontade dos gaúchos e eu for o governador de todos, obviamente que nós vamos ter uma política regional muito importante para essa região que infelizmente vive hoje as mazelas. Está aí o polo naval, está aí as dificuldades que nós estamos vendo na nossa economia e nós precisamos de um governador que olhe com cabeça erguida, que dialogue e que o Rio Grande volte a ser grande. Então essa é a mensagem de otimismo que eu queria deixar a todos. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, desejo uma boa semana a todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando nesse momento. Muito obrigado. E essa TV UCPEL que transmitiu ao vivo o Perspectiva RS dos 5 pré-candidatos ao governo do estado. Esperamos ter colaborado para você escolher o que é melhor para o nosso Rio Grande do Sul. Se você quiser acompanhar, quiser vir novamente toda essa transmissão, você pode acessar a nossa página e também no canal do YouTube. Boa noite e muito obrigado. Para você que quer entrar na faculdade, mas está grilado com o valor da mensalidade, é tranquilo reduzir suas parcelas na metade. Se liga agora nessa oportunidade. Com o financiamento próprio da UCPEL, você pode reduzir a parcela do seu curso em até 50%. E o melhor, você não precisa pagar tudo de uma vez depois que se formar. O crédito é parcelado por um período igual à duração do seu curso. Não fique fora da universidade. Procure a UCPEL para saber mais. Pousada do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, um lugar para se sentir em paz. Acesse o site pelotasguadalupesantuario.org e conheça nossas acomodações a partir de R$ 120. Você já deve ter percebido que a Rádio Universidade está com uma nova programação. A novidade é o Clube do Ouvinte, que aposta em uma programação católica diferente de todas as outras, com conteúdo próprio e de qualidade. Para ajudar a manter o Clube do Ouvinte no ar, basta visitar o nosso site arquidiocesedepelotas.org/seja missionário e preencher o cadastro. Faça parte do Clube do Ouvinte e seja um missionário da evangelização, levando a mensagem de Jesus para milhares de lares de Pelotas e região. Agora você faz parte da maior escola médica do Rio Grande do Sul. Bem-vindo à Medicina da Universidade Católica de Pelotas. O primeiro passo é conhecer a infraestrutura do seu novo curso. Vamos lá? A UCPEL tem um forte compromisso com a rede de atenção básica e atualmente administra 7 unidades básicas de saúde em parceria com a Prefeitura de Pelotas. A valorização da união entre teoria e prática se manifesta nos laboratórios da Católica, estruturas completas que garantem aos futuros médicos as melhores condições de aprendizado. É o caso do Laboratório de Morfologia, local onde acontecem as aulas de anatomia e que é uma estrutura muito importante para a formação dos alunos. É lá que se encontra a mesa Sectra, equipamento de alta tecnologia que facilita o processo de ensino-aprendizagem através da manipulação de imagens em 3D de diversas partes da anatomia humana. O campus Dr. Franklin Oliver Leite, também conhecido como Campus da Saúde, é outra peça importante para a medicina da UCPEL.
É nele que estão os ambulatórios clínicos gerais e de especialidades, e onde são feitos os atendimentos à comunidade. Nele também está o Laboratório de Habilidades e Simulações, um lugar que se utiliza de diversas situações hipotéticas a fim de preparar o aluno para que tudo corra bem na hora de lidar com pacientes de carne e osso. E essa é a deixa para falar do nosso maior laboratório de ensino prático, o Hospital Universitário São Francisco de Paula. Ele realiza atendimentos à comunidade e proporciona aos estudantes a oportunidade de sentir na pele a realidade da profissão que escolheram. Sua ampla infraestrutura fornece aos pacientes pronto atendimento, consultas com especialistas, exames e muito mais. Ainda falando de estrutura, o Hospital São Francisco de Paula oferece aos alunos da área da saúde da UCPEL um centro acadêmico com salas de aula, auditórios, sala de professores e biblioteca. Todos esses ambientes são climatizados e voltados a práticas de aprendizagem. Viu quanta coisa te espera? Seja bem-vindo à UCPEL. Vamos fazer a diferença juntos? Seja bem-vindo à Universidade Católica de Pelotas. Você está na primeira universidade do interior do estado, uma instituição que tem mais de 50 anos de tradição e qualidade de ensino. Um lugar feito para quem quer fazer a diferença. A UCPEL tem uma grande estrutura por toda a cidade, mas para começar, reunimos algumas dicas que podem facilitar a sua vida como estudante e evitar que você se sinta perdido aqui no Campus 1 da UCPEL. Bora lá? A central de atendimento fica no saguão. É nela que você encaminha vários documentos da sua vida acadêmica, como atestados de matrículas e tramitações de estágios. Também é aqui que você retira sua carteira de estudante. Você provavelmente vai passar bastante tempo estudando na biblioteca. Ela fica pertinho da central de atendimento e possui um amplo acervo de exemplares físicos. Ah, e você também pode usar o sistema online Minha Biblioteca para acessar livros de qualquer lugar. Todo curso tem um coordenador. Se você está à procura do seu, provavelmente irá encontrá-lo na Central de Apoio Acadêmico, que fica no térreo. E quem estiver buscando tranquilidade, pode dar uma passada na Capelania, que fica no pátio e logo atrás da capela. Lá você pode desenvolver projetos de voluntariado e ainda repor a erva mate e a água quente do seu chimarrão. A Capelania também é um ponto de referência na atenção ao estudante e realiza um trabalho chamado Rede A, uma articulação entre setores da UCPEL que objetiva auxiliar os alunos em suas dificuldades cotidianas. O Núcleo de Apoio ao Estudante é outro braço de suporte que a Católica disponibiliza a seus alunos. O NAE fornece suporte psicológico e pedagógico, além de atuar na orientação profissional e na criação de turmas de nivelamento e inclusão. Você pode procurar o setor sempre que sentir necessidade. Agora que faz parte da UCPEL, você tem acesso a nosso sistema online de apoio. Ele se chama SAPU e vai ser seu parceiro durante um bom tempo. No SAPU, você acessa suas notas, a frequência, as disciplinas em que está matriculado e ainda pode gerar seu boleto e atestado simples, como o de matrícula. É no SAPU que você escolhe quais atividades complementares gerais deseja fazer. As ACGs são muito importantes na sua trajetória acadêmica e consistem em atividades realizadas principalmente à distância, através do computador. Elas são parte do currículo dos cursos e, por isso, obrigatórias. Fique ligado nos prazos de suas ACGs para evitar futuras dores de cabeça. Outra coisa que você precisa saber é que os alunos da UCPEL podem reservar auditórios e salas de aula sem custo algum. Basta procurar a prefeitura do campus, que fica no pátio, e solicitar com antecedência. Além disso, todos os andares contam com monitores para te ajudar com qualquer necessidade relacionada à infraestrutura. Está em busca de um lugar tranquilo para colocar a matéria em dia? No terceiro andar do prédio C tem uma sala de estudos perfeita para isso. Ela é climatizada e tem isolamento acústico, ou seja, nada de barulho. Para ficar com os colegas e bater um papo, o saguão do Campus 1 tem um confortável espaço de convivência com tomadas para recarregar celulares e notebooks. Aproveite! E se precisar de qualquer ajuda relacionada a boletos, mensalidades e assuntos do gênero, procure a Central Financeira.
Além de toda essa estrutura física e organizacional, a Católica oferece aos seus estudantes um universo de oportunidades. São estágios remunerados, monitorias, bolsas de extensão e de iniciação científica, intercâmbios e até mesmo uma incubadora de empresas. A UCPEL ainda tem muita coisa para te mostrar, mas com isso você já está pronto para iniciar sua vida universitária aqui no Campus 1. Vamos fazer a diferença juntos?